Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 91. Embora Ichigo Branco já tivesse lhe dito que o poder de Ichigo não precisava ser suprimido, o tio Zangetsu era como aqueles chamados pais que agem pelo bem dos filhos. E não mudaria de ideia. Bankai, Tensa Zangetsu. O Tensa Zangetsu, preto como breu, apareceu na mão do tio Zangetsu. Embora o próprio Ichigo não pudesse usar Bankai naquele momento, ele não se sentia mais fraco do que antes. O poder do Ichigo Branco preencheu completamente as lacunas deixadas pelo tio Zangetsu. Isso até fez com que Ichigo se sentisse mais forte. Ichigo, que tal resolvermos isso com um ataque? O tio Zangetsu não ousava deixar Ichigo continuar aumentando sua Reiatsu. Com o nível da Reiatsu atual de Ichigo, o tio Zangetsu não tinha certeza se conseguiria suprimir Ichigo Branco quando eles retornassem. No momento, eles estavam, na melhor das hipóteses, empatados, 50%. No entanto, isso também significava que os poderes internos de Ichigo se tornariam muito mais equilibrados. Shinigami, Quincy, Hollow. Essas três forças formariam um triângulo estável. Se isso era bom ou ruim para Ichigo, era difícil dizer. Jetsuga Tensho. Tio Zangetsu mais uma vez lançou um Jetsuga Tensho com uma mão em direção a Ichigo. Mas a Reiatsu que Ichigo irrompeu agora era de uma cor azul esbranquiçada pura. A máscara da holovicação de Ichigo Branco apareceu dentro da Reiatsu de Ichigo. Jetsuga Tensho. O Jetsuga azul branco se transformou na forma de uma máscara Hollow e colidiu de frente com o Jetsuga Tensho do tio Zangetsu. Embora parecesse que estavam em igualdade de condições, o tio Zangetsu simplesmente largou o Tensa Zangetsu em sua mão e retornou ao corpo de Ichigo, dentro do mundo interior de Ichigo. Ichigo Branco sorriu enquanto observava o tio Zangetsu retornar, dizendo: "Agora você não tem como suprimir meu poder." O tio Zangetsu ficou em silêncio por um momento, depois olhou profundamente para Ichigo Branco e disse: "É tudo pelo bem do Ichigo. Já que não posso mais te reprimir, que assim seja." Lá fora, Ichigo soltou um longo suspiro. A batalha com o tio Zangetsu havia causado tamanha perturbação que até mesmo aqueles que estavam longe puderam sentir as ondas de choque. Até Rukia, que havia sido levada para a 4ª divisão por Yoruichi e Sena, sentiu a Reiatsu de Ichigo e acordou. Kyoraku Shunsui e Ukitake Jushiro ficaram surpresos. Esse nível de Reiatsu, antes, eles só tinham sentido isso de Yamamoto Genryuzai e Shojiro Sasakibe. Quanto ao Noana Hetsu, desde que a conheceram, ela manteve sua espada selada, então eles não tinham ideia de quão forte ela realmente era. Ichigo olhou para Muramasa à sua frente com a voz fria. "Muramasa, é a sua vez de fazer a contagem regressiva." Muramasa olhou para Ichigo com uma expressão estranha e perguntou: "Kurosaki Ichigo, por que você consegue atacar sua própria Zanpakutou sem hesitar?" Ichigo zombou. "Tio Zangetsu é o meu poder. Como ele é o meu poder, ele sempre estará ao meu lado nos momentos críticos. Essa é a confiança entre nós." Muramasa ouviu com os olhos arregalados, como se as palavras de Ichigo tivessem despertado algo dentro dele. Além disso, o corpo de Muramasa começou a tremer e ele tossiu incontrolavelmente. Sua parte inferior ficou transparente e ele olhou para Ichigo com uma expressão de dor. "É essa a fonte do seu poder? O fato de você confiar em todos tão completamente, confiar na existência deles e confiar na força deles." Quanto mais Muramasa falava, mais dor ele parecia sentir, como se as palavras de Ichigo tivessem tocado uma ferida profunda dentro dele. Ichigo ficou surpreso. Por um breve momento, percebeu que a condição de Muramasa não era tão estável quanto parecia. Na verdade, Ichigo ficou chocado com o quão caótica a Reiatsu de Muramasa era. Se a sua própria Reiatsu fosse tão estável, ele provavelmente já estaria morto. "Chega, parece que perdi tempo demais com você. É hora de ir embora." Enquanto ele falava, alguém apareceu diante de Ichigo, o tio Zangetsu, depois que Muramasa desapareceu. "Estou bem agora. Finalmente me libertei da lavagem cerebral daquele cara", disse o tio Zangetsu para Ichigo. Ichigo Branco bufou internamente. "Lavagem cerebral, hein? Isso é só uma desculpa para o Ichigo. Eu consigo sentir." Muramasa realmente amplificou o ressentimento que os Zanpakutous têm em relação aos seus donos. Esse é o instinto dele. Ele quer liberar os nossos instintos. Quase todas as Zanpakutous podem ser controladas por ele, desde que guardem o menor ressentimento contra seus mestres. Muramasa multiplica isso por 100, por 1000, a ponto de se rebelarem contra seus donos. "Ichigo, me desculpe. Eu só queria muito saber que lugar meu poder ocupa no seu coração." A última frase era ao mesmo tempo verdade e mentira. Na verdade, Ichigo nunca havia realmente explorado o poder do tio Zangetsu. O que ele usou até agora foram apenas simulações criadas pelo tio Zangetsu. Somente quando o tio Zangetsu foi embora é que Ichigo usou sua verdadeira força. Mas Ichigo, que agora tinha seus 3 poderes em relativo equilíbrio, ainda não sabia dessas coisas. Um dia, ele descobriria. Não era só Ichigo lutando contra sua Zanpakutou. As outras Zanpakutous também estavam enfrentando seus próprios portadores. Afinal, para Zanpakutou, ser manipulado por Muramasa significava que eles abrigavam algum nível de insatisfação com seus mestres. Isso deu a Muramasa a oportunidade de explorar. Matar outros Shinigami poderia ajudar a extravasar sua raiva, mas para realmente resolver seus problemas, eles tinham que confrontar seus mestres diretamente. Agora, uma certa Zanpakutou também havia encontrado seu mestre. "Vice-capitão, os movimentos dessas Zanpakutou são imprevisíveis", relatou um membro da 9ª divisão a Isagi Shuei.
Mesmo assim, custe o que custar, não podemos deixar esses Zanpakuto continuarem a devastar a Seireitei. Enviem mais pessoal, continuem monitorando os movimentos deles, ordenou Izagi. Naquele momento, a 9ª divisão não tinha capitão. Como vice-capitão, Izagi carregava o fardo. Embora não dominasse o Bankai, na realidade, ele era praticamente o capitão da 9ª divisão. Na verdade, ele pode ser o único vice-capitão mais forte que seu próprio capitão. Afinal, seu futuro capitão seria o portador de uma Zanpakuto do tipo temporal que havia sido selada por milhões de anos. Sim, vice-capitão. Os 2 Shinigami responderam rapidamente. Mas antes que pudessem sair, um redemoinho negro passou em direção a eles numa velocidade assustadora. Quando o vento negro passou, os 2 Shinigami já estavam caídos em poças de sangue. Essa técnica é você, Kazeshini. Izagi reconheceu o estilo instantaneamente. Com certeza, a figura parada no vento negro não era ninguém menos que sua Zanpakuto Kazeshini. Não foi só Izagi. A caminho de Rukia, Abarai Renji também encontrou sua Zanpakuto. A princípio, Renji não reconheceu. Afinal, a figura diante dele tinha um cérebro enorme. Se não fosse pela mulher parecida com um babuíno parada ao lado de uma criança com cauda de cobra, Renji não teria sido capaz de dizer que eles eram suas Zanpakuto. Vocês são meus Zanpakuto? Renji olhou para eles em choque. Afinal, quando ele treinou para Bankai, a forma manifestada de sua Zanpakuto era um babuíno com cauda de cobra, completamente diferente de um humano. Isso mesmo. Nós somos suas Zanpakuto, Abarai Renji. Seu poder é fraco demais para nos dominar. Gritou a mulher babuíno, investindo contra Renji. Enquanto isso, Sena também encontrou sua Zanpakuto Mirokumaru. A figura que apareceu diante dela não era a imagem de um monge que ela havia imaginado, mas sim uma mulher vestida de mico, segurando um cajado shakujo. Sena reconheceu imediatamente sua Zanpakuto porque o corpo da mulher estava cercado por inúmeras folhas de bordo. Você é Mirokumaru. Sena gritou sem hesitar. Sim, eu sou Mirokumaru. Mas quem é você? A bela e serena sacerdotisa olhou para Sena com olhos frios. Eu sou seu mestre. Sena respondeu instintivamente. Meu mestre. Não me lembro do nome do meu mestre ser Sena. As palavras de Mirokumaru foram como uma punhalada no coração. Certo. Sena já tinha esquecido. Talvez fosse porque sua vida com Ichigo e os outros tinha sido tão feliz que ela gradualmente esqueceu que não era uma Shinigami normal ou uma humana. Ela era uma coleção de memórias. Embora essas memórias não perturbassem mais sua mente e seu corpo, sua existência não havia mudado. E Mirokumaru não era seu verdadeiro Zanpakuto. Sena hesitou porque o que Mirokumaru disse era completamente verdade. Ela não era a verdadeira mestra de Mirokumaru. Então, como poderia ter o direito de recuperar sua Zanpakuto? Vendo a hesitação de Sena, Mirokumaru ficou ainda mais irritado. Se você não é meu mestre, então morra. Com um rugido, o cajado shakujo de Mirokumaru girou com ventos invisíveis. Com um aceno de mão, um tornado surgiu ao redor dela, engolindo a área. Embora Sena soubesse que não era a verdadeira mestra de Mirokumaru, ela não queria morrer sem entender. Ela usou Shunpo para desviar do ataque de Mirokumaru e olhou para ela dizendo, pare, Mirokumaru. Posso não ser sua mestra, mas não quero lutar com você. Isso só deixou Mirokumaru ainda mais furioso. Não quer lutar comigo? Isso não é problema seu. Você roubou meu poder, me escravizou, não me deixou em paz. Mirokumaru rugiu para Sena. Desculpe, Mirokumaru. Eu não pensei direito. Sena baixou a cabeça porque era a verdade. Um pedido de desculpas é inútil. Agora tenho minha liberdade. Tudo que eu quero é que você morra, gritou Mirokumaru. Sena, no entanto, não estava mais disposta a recuar. Ela tocou a fita vermelha em sua cabeça e encarou Mirokumaru dizendo, usei seu poder, me desculpe. Mas isso não significa que estou disposta a pagar com a minha vida. Tenho a vida que amo, as pessoas com quem me importo. Por elas, não morrerei aqui. Com isso, Sena finalmente sacou sua Zanpakuto e enfrentou Mirokumaru. Pode ir embora agora. Jamais interferirei na sua liberdade. Mas se quiser a minha vida, não permitirei. Ao ouvir as palavras de Sena, Mirokumaru zombou friamente. Que piada! Se você não morrer, eu mesmo te mato. Com um rugido, ela girou seu shakujo, invocando inúmeros tornados que iriam em direção a Sena de todas as direções. Sena rapidamente usou Shunpo para desviar do ataque, constantemente lançando Byakurai para interromper o ritmo de Mirokumaru. Kido, hein? Esse nem é o seu poder, né? Mirokumaru zombou, atacando a determinação de Sena. Eu mesmo treinei isso. Não é meu poder? Não me faça rir. Sena retrucou, confiante. Era verdade, sua Zanpakuto não era dela, mas Kido era algo que ela havia aprendido na prática. Ela tinha certeza, esse era seu próprio poder. A expressão de Mirokumaru escureceu com suas palavras. Sena não tinha certeza de qual parte de sua declaração havia tocado em algum ponto sensível, mas a aura de Mirokumaru ficou mais feroz. Devora e engole Mirokumaru. Mirokumaru rugiu enquanto liberava seu poder, uma técnica que Sena já havia usado. Uma armadura de vento sem forma cercava Mirokumaru, cortando constantemente o ar ao redor dela, produzindo um som de trituração crunch-crunch. Mas quando Sena viu esse movimento, ela franziu a testa, porque essa não era uma técnica em suas próprias memórias. Esse era um método que ela mesma havia desenvolvido enquanto lutava com Rukia, e no entanto, agora ele apareceu nas mãos de Mirokumaru. Essa é a minha técnica. Capítulo 92. Este é o meu poder. Mirokumaru rugiu em resposta às palavras de Sena. Sena, inflexível, respondeu. Isso não está na minha memória. Esta é uma técnica que eu desenvolvi, uma que pertence somente a mim. Ao ouvir isso, Mirokumaru ficou secretamente satisfeita, mas por fora, ainda parecia irritada. Você alterou meu poder, desenvolvendo-o ainda mais.
Sena ficou ainda mais confuso com essas palavras. Mirokumaru continuou a se aproximar, os ventos rodopiantes ao seu redor quase cortando o corpo de Sena. Sena franziu a testa sem saber o que fazer. Mirokumaru olhou profundamente nos olhos de Sena e ergueu seu shakujo mais uma vez. Amarre-a, Mirokumaru. Em um instante, o ar ao redor de Sena começou a girar, transformando-se em correntes invisíveis que selaram todos os seus movimentos, suspendendo-a no ar. Essa é a técnica que eu tinha em mente. Sena olhou atordoada para as correntes que a prendiam. Poderia ser. Os olhos de Sena se arregalaram, incapaz de acreditar no que estava pensando. Perfure ela, Mirokumaru. Mirokumaru começou a cantar novamente, com os olhos cheios de tristeza. Ela cravou o shakujo no chão à sua frente, juntando as mãos em um gesto de prece. Redemoinhos sem fim giravam em torno do cajado, com a ponta da flecha na base como ponto focal. A Heiatsu baseada no vento girou em alta velocidade, envolvendo o cajado completamente. Ao ver isso, Sena ficou mais certa de seus pensamentos. Quando as mãos de Mirokumaru se separaram, o shakujo disparou como uma flecha disparada de um arco, rasgando o ar com um clarão brilhante. Não apenas isso, raios amarelos crepitavam ao longo do cajado, entrelaçando-se com o vento invisível e amplificando ainda mais a velocidade da flecha. Mesmo assim, Sena sorriu, ignorando completamente o ataque de Mirokumaru. Ela estava apostando que sua própria crença está correta. O longo cajado assobiou perto de sua orelha, sem causar o menor dano. Apenas roçou sua bochecha enquanto voava. Vendo isso, Mirokumaru ficou em silêncio. Sena finalmente deu um suspiro de alívio, os ventos que a prendiam se dissipando completamente. Ela desceu suavemente até o chão. Passo a passo, ela se aproximou de Mirokumaru que abaixou a cabeça. O shakujo retornou às suas mãos. Sena tocou delicadamente a cabeça de Mirokumaru, com a voz suave e calorosa. Como eu poderia esquecer? Mesmo que você não seja minha Zanpakuto original, tudo isso é passado. Agora, você é parte de mim. Isso mesmo naquele momento, essa técnica não estava nas memórias de Sena. Era uma técnica que ela mesma havia desenvolvido. Se Mirokumaru não a tivesse reconhecido, como ela poderia ter trabalhado com ela para criar tal técnica? Os olhos de Mirokumaru se encheram de lágrimas ao olhar para Sena. Por quê? Por que demorou tanto para você perceber isso? Desculpe, Mirokumaru. A culpa é minha. Negligenciei seus sentimentos. Sena se desculpou sinceramente. Você estava certo. Já que me permitiu desenvolver seu poder, significa que já me aceitou como seu mestre. E eu não percebi isso completamente. Enquanto Sena falava, a culpa tomou conta de seu coração. Não foi culpa de Mirokumaru, foi dela. Mirokumaru ergueu a cabeça e olhou para Sena. Sinceramente, já esqueci o nome do meu antigo mestre. Por direito, uma Zanpakuto deveria perecer quando seu mestre morre. Então, na verdade, o Mirokumaru que pertencia àquela pessoa já deixou de existir. Sena, não tenho outro mestre. Sou sua Zanpakuto. Só você pode exercer meu poder. Ao ouvir isso, Sena sorriu e assentiu. Eu sei, Mirokumaru. Você é minha Zanpakuto. Com essas palavras, o cajado amarelo apareceu na mão de Sena mais uma vez, e ela e sua Zanpakuto finalmente se reconciliaram. Em um instante, a Heiatsu de Sena aumentou, atingindo a força do nível de capitão. Sena ficou chocado com a transformação, enquanto Mirokumaru sorriu e disse, Sena, ao reconhecer meu poder, agora você pode liberá-lo completamente. Antes, suas dúvidas estavam bloqueando grande parte da sua força. Agora, você se tornou inteiro novamente. Sena sentiu. Ela podia sentir. Ela havia se tornado mais completa. Mais como uma pessoa independente ou melhor, uma verdadeira Shinigami. Mirokumaru olhou para Sena, sua expressão se firmou, então se transformou em partículas amarelas de Reishi que lentamente desapareceram, deixando para trás uma mensagem final. Sena, agora você pode tentar usar meu verdadeiro poder. A situação de Sena foi perfeitamente resolvida, mas isso não significa que todos os outros tiveram facilidade para recuperar suas Zanpakutos. Izagi Shuei foi completamente dominado por sua Zanpakuto, Kazeshini. Kazeshini o havia espancado a ponto de ele não conseguir se mover. Se não fosse pela intervenção oportuna de Kira Izuru, Izagi poderia ter se tornado o primeiro vice-capitão a morrer nas mãos de sua própria Zanpakuto. Afinal, o relacionamento deles sempre foi tenso. Em contraste, Abarai Rinji enfrentou sua Zanpakuto com determinação inabalável, jurando derrotar Kurosaki Ishigo não importa o que acontecesse. Renji derrotou com sucesso sua Zanpakuto e se reconciliou com ele, tornando-se o terceiro Shinigami conhecido a restaurar seu próprio poder. Enquanto isso, no esconderijo de Muramasa. Quando Muramasa retornou, os outros Zanpakutos olharam para ele surpresos. Muramasa-sama, ouvimos dizer que você foi derrotado. A Zanpakuto de Kazeshini, Katen Kyokotsu, perguntou. Kurosaki Ishigo é realmente tão forte? Kazeshini, que tinha acabado de derrotar seu próprio mestre, também perguntou com curiosidade. Muramasa estreitou os olhos. Sim, Kurosaki Ishigo é muito poderoso. Se o encontrarem, capturem-no vivo. Não o machuquem, estou bastante curioso sobre o poder dele. Embora Muramasa tenha perdido para Ishigo, sua posição entre os Zanpakutos manifestados não diminuiu. Afinal, esses Zanpakutos entendiam que sua presença na Seireitei dependia inteiramente do poder de Muramasa. O domínio natural de Muramasa sobre eles os obrigava a obedecer. Capturar Kurosaki Ishigo, hein? Parece interessante. A Ineko, a Zanpakuto de Matsumoto Hanjiku, também lambeu os lábios em antecipação claro. Como um espírito felino, ela pareceu como uma garota gato. Assim como Yoruichi. Os outros Zanpakutos também começaram a entrar em ação. Enquanto isso, na quarta divisão, Ishigo estava se reunindo com a atual liderança do Gotei 13. Apenas 4 pessoas estiveram presentes. Kurosaki Ishigo, o Noana Hetsu, Kyoraku Shunsui e o Kitaki Jushiro.
Sim, esses 4 eram agora os tomadores de decisão do Gotei 13, os 46 centrais. Aqueles supostos sábios se esconderam com medo, sem ousar interferir na situação, com medo de que outro incidente com Aizen Souzuki acontecesse. Kyoraku Shunsui olhou para Ichigo. Ichigo, o que é tão urgente que você nos chamou aqui? O Kitaki Jushiro também olhou para o Noana. O Noana balançou a cabeça gentilmente. Eu vi o Ichigo há pouco, e ele ainda não disse nada. O Kitaki voltou-se para Ichigo. Ichigo não os deixou na dúvida. Encontrei uma maneira de resgatar nossas Zanpakutous. Essa revelação despertou o interesse de Kyoraku e o Kitaki. Ichigo colocou sua Zanpakutou sobre a mesa. Na batalha anterior, perdi minha Zanpakutou uma vez. Mas agora ela está de volta, inalterada. Ele deu a ordem de soltura. Grite, Zangetsu. A Zanpakutou sobre a mesa se transformou em sua forma característica de cutelo, permanecendo em silêncio. Vendo isso, o Kitaki e Kyoraku trocaram olhares. Você pode explicar como fez isso, Ichigo? Perguntou o Kitaki. Ichigo assentiu. Acredito que todos vocês dominam o Bankai, certo? O Noana, Kyoraku e o Kitaki assentiram. Ichigo continuou. Para alcançar a Bankai, precisamos confrontar a forma manifestada de nossa Zanpakutou e forçá-la à submissão. Recuperar uma Zanpakutou não é diferente. Derrote-a e ela retornará para o seu lado. O Kitaki perguntou. Mas se ferirmos ou matarmos nossa própria Zanpakutou, não perderemos seu poder para sempre. Ichigo balançou a cabeça. Não. É como quando lutamos para dominar nossa Bankai. Derrotar sua Zanpakutou manifestada fez com que você perdesse suas habilidades? O Noana sentiu, pensativa. Então você está dizendo que em vez de perdermos nosso poder, derrotar nossas Zanpakutous força a se submeter, permitindo-nos retomar o controle. Ichigo sorriu. Exatamente. Kyoraku ajeitou o chapéu com um sorriso raro no rosto. Boas notícias. Não precisamos nos conter. Podemos ir com tudo contra a nossa Zanpakutou. De fato, a notícia de que Sena e Abarai Rinji haviam recuperado suas Zanpakutous já havia chegado a Kyoraku e o Kitaki. Para verificar a alegação de Ichigo, o grupo se reuniu novamente. Ao contrário de Ichigo, os Zanpakutous de Sena e Rinji ainda mantinham suas formas físicas mesmo depois de serem recuperados. Os dois chegaram à sala de reuniões, com suas Zanpakutous ao lado. Kyoraku olhou para Rinji. Vice-capitão Abarai, você poderia explicar como recuperou sua Zanpakutou? Rinji não se conteve e detalhou sua batalha com Zabimaru. Kyoraku e o Kitaki trocaram olhares cúmplices e suas dúvidas foram esclarecidas. O Kitaki perguntou ao Zabimaru manifestado. Você sabe como sofreu lavagem cerebral e foi controlado? Zabimaru balançou a cabeça. Não faço ideia. Só me lembro de ser controlado por Muramasa, mas não me lembro de como ele fez isso. A cobra menor, Zabimaru, até resmungou. Provavelmente tem algo a ver com a natureza burra de Rinji. Rinji respondeu. Essa é uma lembrança ruim sua, não minha. Ao ver Rinji brincando com sua Zanpakutou, os outros na sala trocaram sorrisos constrangidos. Ichigo não pôde deixar de pensar. Então é assim que as outras pessoas interagem com suas Zanpakutous. Depois que Rinji saiu, foi a vez de Sena. Depois de ouvir o relato de Sena, Kyoraku e o Kitaki ficaram em silêncio. Uau! Isso era ainda mais incrível. Sena simplesmente resolveu a turbulência interna de Mirokumaru. Sem nenhuma luta, sua Zanpakutou retornou. Apenas 3 pessoas haviam recuperado suas Zanpakutous até então, e já havia 2 métodos diferentes. Kyoraku coçou o queixo pensativo. Parece, além de forçar nossas Zanpakutous à submissão, se conseguirmos resolver seus problemas internos, podemos recuperá-las sem lutar. O Kitaki assentiu. Que bom. Não precisamos lutar, apenas entendê-los e resolver seus problemas. O Noana, no entanto, balançou a cabeça. Você está sendo otimista demais. Zanpakutou se rebelam porque querem testar seus mestres. A menos que você tenha certeza de que sua Zanpakutou é como a de Sena, você ainda terá que lutar. Ao ouvir isso, Kyoraku e o Kitaki ficaram em silêncio. Ainda assim, eles agora sabiam que os Zanpakutous poderiam ser recuperados. No quarto de hospital de Rukia, ela ainda estava descansando. Ichigo sentou-se ao lado da cama, segurando sua mão. Capítulo 93. Kotetsu Izane sorriu para Ichigo e Rukia. Descansem só mais um pouquinho e vocês vão ficar bem. Rukia está se recuperando rápido. Ichigo assentiu. Kotetsu Izane não queria ficar de vela, então saiu da sala. Ichigo olhou para Rukia e disse, não se preocupe, concentre-se apenas na sua recuperação. Eu trarei Byakuya de volta. Vou ficar bem. A voz de Rukia suavizou-se de um jeito que ela raramente demonstrava. Antes que Ichigo pudesse dizer mais alguma coisa, Ikaku bateu de repente na porta. Ichigo, Rukia, posso entrar? Entre, respondeu Ichigo, sentando-se rapidamente. Olhou para Ikaku perplexo. E aí, Ikaku, você veio visitar a Rukia? Ikaku balançou a cabeça. Não, Kurosaki Ichigo, estou aqui para te ajudar. Eu? Ichigo apontou para si mesmo, surpreso. Isso mesmo. Ouvi dizer que você recuperou sua Zanpakutou. Quero sua ajuda para encontrar a minha. Ikaku apoiou sua Aoshi no ombro. Entendido. Sem problemas. Ichigo não tinha motivo para recusar. Ele ia procurar Byakuya de qualquer maneira. Enquanto isso, o Maeda Mareshio também estava procurando, bem, sob as ordens de Soifon. Mas é claro que vagar pela Seireitei à noite certamente levaria a encontros com problemas. Com certeza, o Maeda encontrou sua Zanpakutou Gon Yomaru e a Zanpakutou de Ikaku, Ozukimaru. Para choque de Omaeda, sua Zanpakutou Gon Yomaru se voltou contra ele, por causa de gostos estéticos diferentes. Só isso deixou o Maeda completamente perplexo. Mas quando ele se preparava para lutar contra sua Zanpakutou, uma pedra voou do nada e o jogou para longe. Claro, aquela pedra veio do Ichigo. Tá? Acabei de bater em alguém com aquela pedra? Ichigo perguntou curioso. Você fez isso? Respondeu Ikaku, que estava seguindo Ichigo. Tanto faz.
Olha só, aqui está a sua Zanpakutou. Ishigo apontou para um homem corpulento de cabelo laranja correndo na direção deles, segurando uma lança longa. Estrondo. Ikaku bloqueou o ataque e sorriu. Então é mesmo o Ozukimaru. Entendeu? É isso mesmo, eu sou sua Zanpakutou, Ozukimaru. Disse Ozukimaru enquanto aumentava a pressão, mandando Ikaku pelos ares com uma cabeçada. Espera, você realmente tem cabelo? Ikaku exclamou em choque. Que diabos, cara? Ozukimaru murmurou, completamente sem palavras. Então, bem na frente de Ishigo e do atordoado Gon Hyomaru, os dois começaram uma dança absurdamente sincronizada, deixando os dois espectadores completamente sem palavras. Ishigo deu um tapa na testa. Droga, eu sabia que não devia ter trazido esse idiota. Aproveitando a oportunidade, Gon Hyomaru escapou silenciosamente. Sentindo a reiatsu aterrorizante de Ishigo, ele não ousou ficar por perto, sabia que seria esmagado se demorasse. Enquanto isso, Ikaku, sentindo-se bastante satisfeito consigo mesmo, riu. E como esperado da minha Zanpakutou. Aquela dança foi perfeita. Ozukimaru zombou de Ikaku. Tive sorte de ter te encontrado tão rápido. Ikaku encarou Ozukimaru. Então, você vai voltar comigo? Ozukimaru deu um sorriso irônico. Por que você não me testa? Em outro lugar, Gon Hyomaru, aparentemente sob o comando de Muramasa, inexplicavelmente deu a volta e se preparou para atacar Ishigo por trás, arremessando seu martelo meteoro acorrentado nele, numa tentativa de nocauteá-lo. Diante de um oponente tão suicida, Ishigo não teve escolha a não ser lidar com ele da maneira mais difícil, então ele o derrotou sem hesitar. Enquanto isso, a batalha entre Ikaku e Ozukimaru se intensificou. Ikaku lançou uma ofensiva feroz, desferindo golpes como uma tempestade. Surpreendentemente, o robusto Ozukimaru adotou uma postura defensiva, analisando os movimentos e padrões de Ikaku no meio da batalha. Embora os ataques de Ikaku tenham conseguido causar alguns cortes em Ozukimaru, eles não foram suficientes para desacelerá-lo. Agora é a minha chance. Ozukimaru aproveitou uma brecha no ataque de Ikaku e arremessou sua lança direto na cabeça dele. Se tivesse acertado, Ikaku teria sido lançado para o céu. Mas Ikaku não estava atacando cegamente, ele inclinou a cabeça levemente, desviando por pouco do golpe. No entanto, Ozukimaru não era apenas uma lança, ele também era um cajado de 3 seções. Claque, claque. Com 2 cliques, a arma se dividiu em segmentos, girando de volta em direção à cabeça de Ikaku através das correntes. Mas novamente mesma história, movimento diferente, Ikaku simplesmente se agachou, desviando do golpe fatal. Os dois entraram em confronto sem se conter, a luta foi feroz e caótica. Ei, Ozukimaru, por que você me traiu? Ikaku perguntou, confuso. Traição? Você chama isso de traição? Ozukimaru retraiu seu cajado segmentado, transformando-o em uma lança e apontando-a para Ikaku. Não fui eu quem traiu você, foi você quem me traiu. Como sua Zanpakutou, eu naturalmente quero que você use meu poder em batalha. Mas o que você fez? Por que não usa sua Bankai? Por quê? O ressentimento de Ozukimaru em relação a Ikaku não era novo, vinha crescendo há décadas. Além do treinamento, Ikaku nunca havia usado sua Bankai em combate real. Se é assim, então eu mesmo usarei. Bankai, Ryumon Ozukimaru. Enquanto a reiatsu de Ozukimaru avançava, 3 lâminas enormes desceram do céu, fundindo-se na forma de Ozukimaru. É verdade, provavelmente era o Bankai mais fraco que existia. Faltava-lhe poder ofensivo, era incrivelmente frágil e mesmo que pudesse ser reparado, sua força seria severamente reduzida. Essa provavelmente foi a verdadeira razão pela qual Ikaku evitou usar seu Bankai em combate. Você poderia consertar um Shikai danificado, mas um Bankai quebrado? Isso era permanente. Enquanto isso, Ishigo lidou com Gon Hyomaru com um golpe sem esforço. Seu Jetsuga Tensho quebrou o martelo meteoro de Gon Hyomaru, derrubando-o no chão. Quando Ishigo terminou, uma figura negra caiu atrás dele, destruindo os degraus. Era Ikaku. Sem conhecer nenhum Kido, Ikaku não conseguiu igualar a força avassaladora de Ryumon Ozukimaru. Esse era o preço de ser um pônei de um truque só. Cough, cough. Ikaku tossiu, mostrando claramente que Ozukimaru não se conteve. O fato de Ikaku ainda estar consciente dizia muito sobre sua resiliência. Ishigo, não se intrometa. Deixe que eu cuido disso sozinho. Ikaku se levantou com dificuldade, agarrando seu Azaushi. Mas Ryumon Ozukimaru, completamente ileso, aproximou-se com um sorriso irônico. O que houve? Não consegue acompanhar? Ikaku, cambaleando instavelmente, declarou teimosamente. Ainda não acabou. Antes que ele pudesse atacar novamente, mais pessoas chegaram. Kyoraku Shunsui e o Kitaki Jushiro. E não apenas eles, Soifon e sua força furtiva também apareceram. Ryumon Ozukimaru estreitou os olhos. Cuidado! Minha Zanpakutou está em estado Bankai. Ikaku alertou, sem esconder mais seu trunfo. Mas era tarde demais. Ozukimaru bateu seu enorme machado no chão, liberando uma rajada de poderosa reiatsu que fez a força furtiva voar. Então ele saiu correndo. Ele não era estúpido o suficiente para ficar por ali. Afinal, além de Ishigo, havia 2 capitães com mais de um século de experiência em combate e um mestre de Akuda. Ele não ia ser pego daquele jeito. Escapou, hein? O Kitaki assistiu Ozukimaru desaparecer. Mas nós capturamos Gon Hyomaru. Kyoraku sorriu. E aquela outra Zanpakutou? Perguntou Kitaki. Soifon deu um sorriso irônico. Sem problemas, o Ishigo está atrás dele. Mesmo que o Ozukimaru esteja em Bankai, ele não é páreo para o Ishigo. Ouvindo isso, o Kitaki assentiu. Verdade, o poder de combate atual de Ishigo era o mais alto do Gotei 13. A menos que o Nohana começasse a se soltar, ninguém poderia superar Ishigo agora. Ishigo, enquanto isso, já estava seguindo Ozukimaru como um gato brincando com um rato. Mas o que surpreendeu Ishigo foi que na frente de Ozukimaru, flores de cerejeira começaram a florescer. Ishigo balançou o Zangetsu, dispersando as pétalas instantaneamente. Ninguém mais sabia o que isso significava, mas ele sabia. Este é Senbon Sakura.
Os olhos de Ishigo se arregalaram enquanto ele olhava ao redor, avistando Byakuya parado em um telhado próximo. Byakuya? Mas antes que Ishigo pudesse reagir, Senbon-Sakura desapareceu junto com Uzukimaru, como se eles tivessem vindo apenas para emboscá-lo. Byakuya também desapareceu num instante. Espere! Byakuya! Ishigo gritou, correndo atrás dele. E se havia uma armadilha esperando por ele lá na frente? Desculpe, pensou Ishigo, não eram eles que o emboscaram. Era ele quem os estava cercando. Ao passar por um bosque, uma fita rosa disparou em direção ao seu pescoço. Ishigo a pegou com uma das mãos. Com um puxão, uma garotinha de kimono apareceu diante dele. Era Tobiyume, a Zanpakutou de Inamori Momo. Mas ela não estava sozinha. Uma mulher alta, curvilínea e com feições marcantes também apareceu. Não precisa adivinhar. Essa era a Ineko, a Zanpakutou de Matsumoto Hanjiku. É realmente Kurosaki Ishigo. Os olhos de Tobiyume brilharam de excitação. Ishigo soltou a fita, olhando para as duas Zanpakutou femininas com uma expressão confusa. Que sorte! Kurosaki Ishigo acabou de cair nas minhas mãos. É o destino. Vou fazer um nome para mim como Muramasa-sama, declarou a Ineko praticamente desmaiando. Ishigo ficou sem palavras. Será que todas as Zanpakutou eram assim? Dois Zanpakutou de nível Shikai, que nem sequer empunhavam Bankai, brigando para ver quem o reivindicaria? Ishigo, você é mais corajoso que Aizen Souzuki. Incapaz de falar mais alto que Tobiyume, a Ineko tomou a iniciativa. Ela se transformou em cinzas e cercou Ishigo. Mas para Ishigo isso era brincadeira de criança. Com um golpe casual de sua espada, sua poderosa Reiatsu dispersou completamente as cinzas de Ineko. Tobiyume suspirou e fechou os olhos. Desista. Isso é basicamente dar uma massagem nas costas do Ishigo. Ah? O que é isso? Não consegue igualar meu corpo, então está tentando me vencer com palavras? A Ineko provocou ferozmente. Quem você está chamando de peito chato? Tobiyume disparou, agarrando o peito e olhando feio para a Ineko. A Ineko zombou. Você só está com inveja do meu corpo. Tobiyume ficou vermelho de raiva. Sua pervertida. Só tem ar nessa sua cabeça. O quê? Tem algum problema comigo? Quem é que está com problemas aqui? Os dois Zanpakutou discutiram bem na frente de Ishigo. Ishigo levantou as mãos impotente murmurando. O que é isso? Eles não pareciam se importar nem um pouco com ele. Então tá. Quem derrotar ele primeiro vence a luta, ok? Concordo com sua atitude, mas isso é um acordo. Atitude. É óbvio que o meu poder vencerá. Capítulo 94. Ishigo encarou sem palavras as duas figuras à sua frente, que agora discutiam como se fossem Zanpakuto. Será que elas não estavam ali só para lhe fazer perder tempo? Que diabos! Não tenho tempo para brincar de casinha com vocês dois. Ishigo rugiu, desaparecendo num piscar de olhos. Ei, Kurosaki Ishigo, nem pense em fugir. A Ineko foi a primeira a persegui-lo. Tobiyume também se recuperou e gritou com raiva, nem pense nisso. Felizmente, o reforço de Ishigo chegou a tempo. Hanjiku e o lendário tanque da terceira divisão, o único e lendário tanque de esfaqueamento Inamori Momo. Esta foi a mulher que, durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, foi atingida diretamente por M e saiu completamente ilesa, conhecida como a barra de saúde do rei espiritual. Se alguém pudesse conquistá-la, venceria para o resto da vida. Em termos de destreza em batalha, digamos que mesmo se você amarrasse o Noana, Yoruishi e Soifon juntas, elas mal conseguiriam tocar os calcanhares de Inamori. Você ao menos entende o valor padrão ouro da barra de saúde do rei espiritual. Ishigo, vá na frente. Nós cuidamos disso aqui. Hanjiku e Inamori deram um passo rápido para ficar na frente e atrás de Ishigo. Sim, deixe conosco. Afinal, já está definido. Entendido. Deixo com você. Ishigo suspirou aliviado. Ele realmente não era bom em lidar com mulheres, em mais de um sentido. Perseguir Kushiki Byakuya era mais o estilo dele. Quando a Ineko e Tobiyume viram seus respectivos mestres, instintivamente deram 2 passos para trás. Hanjiku encarou a forma atual de Ineko furiosa. Ela avançou e agarrou um punhado do cabelo de Ineko. Me explica isso. Que diabos é esse visual? Apesar do corpo sexy, Hanjiku não era do tipo que agia como uma pervertida. Na verdade, ela se inclinava mais para o tipo inocente. Porém, com um corpo como o dela, a inocência só ia até certo ponto. Ao ver a roupa reveladora de Ineko, Hanjiku ficou tão furiosa que quis renegar sua própria Zanpakuto. Me solta. Por que eu deveria te explicar alguma coisa? A Ineko gritou de dor enquanto Hanjiku puxava seus cabelos, brandindo suas garras em direção à sua mestra. Hanjiku desviou do ataque de Ineko com a expressão séria. Como esperado, sua própria Zanpakuto se voltou contra ela. Enquanto isso, Inamori e sua Zanpakuto Tobiyume também estavam brigando. Tobiyume chamou Inamori de peito achatado, e Inamori retrucou, dizendo que Tobiyume era apenas uma mulher abandonada por Aizen Souzuki. As duas estavam brigando, quase puxando cabelos na rua. Como diz o ditado, hehehe, adoro ver mulheres brigando. No final, Hanjiku e Momo saíram vitoriosas. Apesar de serem vice-capitães, ambas eram mestres do Kido. Nem Inamori nem Hanjiku possuíam habilidades de Zanpakuto particularmente destrutivas, então elas simplesmente subjugaram seus espíritos Zanpakuto à força. Naquele momento, Muramasa estava no Eco-Mundo devorando Olols. Como Zanpakuto, mesmo alguém tão único quanto Muramasa não poderia se materializar completamente sem seu mestre. Para manter sua forma manifestada, Muramasa tomou uma decisão contra a vontade de seu mestre. Ele estava consumindo Olols para manter sua forma estável e alcançar seu verdadeiro propósito. Ishigo, enquanto isso, continuou sua perseguição a Byakuya e logo chegou a uma área rochosa. Ele percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Assim que chegou, sentiu um ataque se aproximando.
Pilares de gelo. Ishigo não hesitou, sacou sua Zanpakuto e quebrou os 2 pilares de gelo. Em seguida, 4 dragões de gelo voaram em sua direção. Embora parecessem impressionantes para Ishigo, eles não eram diferentes dos pilares de gelo anteriores, um corte por dragão, todos completamente destruídos. Quem é você? Ishigo perguntou, pousando em um pilar de pedra e encarando a figura que o atacou. Eu não sou nada, só um passante de máscara, espera a fila errada. Você é Kurosaki Ishigo, não é? O homem falou friamente. Sim, sou eu. E você? Como sabe meu nome? Perguntou Ishigo, olhando para Zangetsu e depois para o homem de longos cabelos verde-azulados abaixo. O homem tinha marcas brancas em forma de cruz no rosto. Ishigo não conseguia dizer se eram cicatrizes ou outra coisa. Como esperado de Kurosaki Ishigo, sua força de combate é realmente extraordinária, disse o homem, e então continuou. Muramasa me disse para não te atacar. Mas bem, esqueça isso. Ele ergueu sua Zanpakuto, condensando instantaneamente a umidade do ar em 4 dragões de gelo. Os dragões cercaram Ishigo até congelá-lo no centro. Ishigo permaneceu imperturbável. Com uma explosão de pressão espiritual, ele destruiu o enorme pilar de gelo em um instante. Aquele foi um ataque poderoso. Se fosse mais forte, talvez pudesse. Bankai? Você disse Bankai? O homem congelou de repente. O quê? Ishigo perguntou, confuso. A lâmina que você está segurando. É sua Zanpakuto? Perguntou o homem, parecendo urgente. Ishigo ficou confuso. O que estava acontecendo com esse cara? Por que todas as Zanpakuto que ele conheceu hoje eram tão estranhas? Qual é a sua? Ishigo perguntou novamente. Você não é meu mestre? Perguntou o homem, olhando confuso para Ishigo. Ishigo ficou atordoado. Mestre, se você não é meu mestre, então não precisa continuar falando. O homem se virou para ir embora, sem dar chance para Ishigo falar. Ishigo, percebendo sua identidade, gritou, você é Yorimaru. Mas isso não fez Yorimaru parar. Em vez disso, ele disse, não, já me esqueci desse nome há muito tempo. Adeus. Enquanto ele falava, dezenas de pilares de gelo surgiram ao redor de Ishigo, prendendo-o mais uma vez. O frio insuportável tornou difícil até mesmo para Ishigo se libertar. Claro, toda vez que alguém tentava parar Ishigo, o reforço sempre aparecia na hora certa. Você não entendeu? É a armadura do protagonista. Yorimaru. Finalmente te encontrei. A voz de Tsugaya Toshiro ecoou ao lado de Ishigo. Yorimaru, ouvindo a voz de Toshiro, esqueceu momentaneamente de manter os pilares de gelo ao redor de Ishigo. Toshiro saltou na frente de Yorimaru, encarando-o. Sou seu mestre, Yorimaru. Meu nome é Tsugaya Toshiro. Inesperadamente, Yorimaru sorriu ironicamente para ele. Você está brincando? Como uma criança, como você pode ser meu mestre? Acha mesmo que eu vou acreditar em tal absurdo? Toshiro ficou atordoado. Você se esqueceu de mim? Aquele Muramasa fez alguma coisa com você? Não, não é por causa dele. É que quando me libertei das amarras do meu mestre, Yorimaru balançou a cabeça. Embora eu esteja atualmente com Muramasa, minha verdadeira missão é encontrar meu verdadeiro mestre, disse Yorimaru, olhando para Toshiro. Eu possuo um poder imenso. Apenas alguns poucos Shinigami mais fortes poderiam me empunhar. E certamente não é alguém como você, garoto. Toshiro ficou desanimado. Ouvirá Yorimaru confundir Ishigo com seu mestre. Embora Toshiro soubesse que a diferença de poder entre ele e Ishigo era enorme, ainda assim foi um duro golpe para sua própria Zanpakuto rejeitá-lo. Mesmo que minha força não seja suficiente agora, eu sou seu mestre. Toshiro gritou. Se for esse o caso, então prove. Yorimaru deu um passo rápido atrás de Toshiro, golpeando suas costas com sua Zanpakuto. Embora Toshiro tenha reagido rapidamente e bloqueado, a força ainda o fez voar. Bakudou 63. Saju Sabaku. Toshiro saltou no ar, lançando o feitiço. Correntes amarelas envolveram Yorimaru, mas ele parecia imperturbável. Seu poder de gelo avassalador congelou as correntes instantaneamente. Além disso, à medida que a pressão espiritual de Yorimaru aumentava, o próprio céu começou a mudar. Nuvens escuras giravam sobre Yorimaru. Toshiro assistiu em choque. A umidade na atmosfera condensou-se atrás de Yorimaru, formando um enorme dragão de gelo. Yorimaru também notou Ishigo, que estava se preparando para lutar mais cedo, agora parado, assistindo ao espetáculo como um espectador divertido. Nem mesmo a prisão de gelo do milênio conseguiu parar Ishigo. Então Yorimaru intensificou o gelo ao redor de Ishigo. Conhecendo o verdadeiro poder de sua própria Zanpakuto, Toshiro gritou, pare Yorimaru. Sou seu alvo. Adou 31, Shakako. Mas um feitiço tão fraco não conseguiu ferir Yorimaru. Com um simples movimento de mão, a bola de fogo se extinguiu instantaneamente. Vendo isso, Toshiro deu um passo rápido para frente, agarrando seu Azaushi e atacando Yorimaru. Yorimaru nem abriu os olhos. Toshiro ficou completamente impotente contra sua própria Zanpakuto e foi jogado de volta ao chão pelo dragão de gelo. Levantando-se com dificuldade, Toshiro apoiou-se em sua Zanpakuto e perguntou. Ouvi dizer que as Zanpakuto agem por instinto. E é por isso que se libertaram do controle dos Shinigami. Qual é o seu instinto, então? O que sua alma deseja? Você já se esqueceu disso? Yorimaru olhou para ele e respondeu friamente. O que minha alma deseja é um lugar onde eu realmente pertença. Ao ouvir isso, Toshiro lembrou-se de como seu próprio poder espiritual havia sido tão avassalador, levando todos em seu distrito a rejeitá-lo. Foi então que ele conheceu Ranji Kuigin. Para a segurança de sua avó, ele deixou Rukongai e se juntou ao Gotei 13. Compreendendo tudo isso, Toshiro finalmente recuperou sua Shikai. Sente-se nos céus congelados, Yorimaru. Ao liberar sua Zanpakuto, um dragão de gelo idêntico ao de Yorimaru se formou atrás de Toshiro. Para despertar sua Zanpakuto, ele gritou, Ryuzenka.
Essa era uma técnica normalmente possível apenas em sua forma Bankai, mas Toshiro, tendo ultrapassado seus próprios limites, a liberou até mesmo em Shikai. E com isso, ele conteve facilmente Yorimaru. Nesse momento, Ichigo, que estava assistindo, finalmente entrou na luta. Jetsuga Tenshou. Uma lua crescente negra irrompeu da mão de Ichigo. Mesmo sem a Bankai, Ichigo percebeu que agora podia usar livremente o poder do Ichigo branco. O Jetsuga Tenshou negro destruiu a prisão de gelo milenar de Yorimaru. Quando ela se dissipou, Ichigo viu Toshiro e Yorimaru congelados juntos. Yorimaru, lembre-se de quem você é, gritou Toshiro. Uma pressão espiritual familiar e um rosto conhecido despertaram as memórias de Yorimaru. Em um instante, a pressão espiritual de Yorimaru aumentou, destruindo o Ryuzenka que os havia envolto. E ele se transformou em um enorme dragão de gelo enrolando-se protetoramente em torno de Toshiro. Ah, então você finalmente se lembrou. Mas não me chame de criança, eu sou Itsugaya Toshiro. Toshiro forçou um sorriso enquanto falava. O dragão de gelo rugiu, como se estivesse respondendo. Rachadura. O dragão de gelo se despedaçou, e Yorimaru se materializou novamente, segurando Toshiro inconsciente enquanto ambos pousavam no chão. Sem precisar lutar, Yorimaru recuperou suas memórias. Toshiro. Ichigo deu um passo rápido para o lado dele, preocupado. Não se preocupe, Kurosaki Ichigo. Toshiro está sem energia espiritual. Eu cuido dele, disse Yorimaru calmamente. Capítulo 95. Ichigo verificou e confirmou que Tsugaya Toshiro estava realmente ileso. Ele assentiu e disse, então deixarei Toshiro com você. Vá rápido, Kurosaki Ichigo. Mas é melhor você estar mentalmente preparado para o que está por vir, disse Yorimaru, montando guarda sobre Tsugaya enquanto avisava Ichigo. Ichigo ficou um pouco atordoado, mas assentiu. Então, deu um passo rápido para trás. Enquanto isso, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, o chefe Vushin, que havia sido nocauteado por Ichigo antes, agora era um sujeito de teste sob os cuidados de Mayuri, acompanhado por Omaeda. Não era que Mayuri quisesse testar outra coisa. Ele simplesmente queria ver se um Zanpakuto que tivesse sido derrotado por outra pessoa poderia retornar ao seu mestre original. A boca do chefe Vushin foi selada, e sob o incentivo de Omaeda, Mayuri e Nemu o submeteram a uma série de experimentos cruéis e desumanos. A conclusão final, impossível. A menos que você derrote seu próprio Zanpakuto com suas próprias mãos, ele não retornará para você. Além disso, uma Zanpakuto derrotada por outra pessoa pode até fazer com que seu portador original perca permanentemente seus poderes. Para os 13 esquadrões de guardas da corte, essa não era uma questão trivial. Com isso em mente, os Shinigami não podiam mais atacar imprudentemente as Zanpakuto de outras pessoas, porque isso os impediria de recuperar suas lâminas. Na verdade, mesmo que um Shinigami capturasse seu próprio Zanpakuto vivo, não havia garantia de que ele retornaria. Veja Aineko e Tobiyumi, por exemplo. Mesmo tendo sido derrotados por Hanjiku e Inamori trabalhando juntos, eles estavam presos na carruagem, sem poder retornar às lâminas de seus mestres. Nesse ponto, era quase certo que a única maneira de recuperar sua Zanpakuto era derrotá-lo completamente ou resolver seu conflito interno, como Yorimaru e Mirokumaru. Quando Aineko e Tobiyumi foram enviados de volta para Seireitei, tanto Hanjiku quanto Inamori sentiram a pressão espiritual enfraquecida de Tsugaya Toshiro. Sem dizer uma palavra, as duas mulheres correram em direção ao local de Tsugaya. Mas numa encruzilhada, eles de repente esbarram em Ichigo, que tinha acabado de sair do lado de Tsugaya. Ai, ai, ai. Hanjiku esfregou o peito e então olhou para baixo. Ichigo estava preso embaixo dela. Inamori escapou por pouco de ser derrubada e deu um suspiro de alívio. Graças a Deus estou bem. Hanjiku suspirou aliviada. Ichigo, preso embaixo dela, reclamou impotente. Mas eu não estou bem. Sai de cima de mim. Só então Hanjiku percebeu que havia alguém embaixo dela. Surpresa, ela perguntou. Ah, Ichigo, o que você está fazendo aqui? Não é à toa que não senti dor nenhuma. Ichigo suspirou. Nei-san, você está me esmagando aqui. Por favor, saia daqui. Hanjiku revirou os olhos e se levantou, perguntando. Ichigo, você veio da casa do capitão? Ichigo se levantou e assentiu. Sim, eu vim do lado de Toshiro. Ele explicou brevemente a situação com Itsugaya e Yorimaru. Inamori e Hanjiku soltaram um suspiro de alívio. Naquele momento, de um barraco abandonado próximo, emergiu uma estranha pressão espiritual. Muramasa cambaleou para fora de uma fenda no barraco, com uma aparência cada vez mais debilitada. Não só isso, ele caiu de joelhos, ofegando pesadamente e claramente lutando. Ichigo olhou para Muramasa confuso. Você não deveria estar no ponto de encontro da Zanpakuto? O que está fazendo aqui? Muramasa não respondeu à pergunta de Ichigo. Em vez disso, ele disse. Kurosaki Ichigo, eu sabia que você viria. Parece que existe uma conexão muito profunda entre nós. Esse seu poder especial pode me ajudar a realizar um desejo antigo. Ichigo estranhou as palavras de Muramasa. Sacou sua Zanpakuto e apontou para ele. Não sei de que conexão você está falando, mas sei que minha conexão com você é para derrotá-lo aqui e agora. Muramasa levantou-se lentamente, parecendo mais estável. Sorriu e estendeu a mão para Ichigo, tentando controlar Zangetsu dentro dele novamente. Mas desta vez Muramasa falhou. Zangetsu, o mais velho, olhou para Muramasa de dentro do mundo interior de Ichigo, desejando poder derrubá-lo ele mesmo. Se não fosse por Muramasa, os poderes Shinigami e Hollow suprimidos não teriam saído do controle. Zangetsu imaginou que se ele saísse mais uma vez, o poder do Hollow Ichigo branco poderia se tornar imparável. Então Zangetsu simplesmente disse. Ichigo, a lavagem cerebral de Muramasa é mais como uma sugestão. Só funciona quando estamos inconscientes.
Agora posso controlar a voz de Muramasa. As sugestões dele não vão mais funcionar comigo. Ishigo Branco observava as bobagens de Zangetsu com o rosto cheio de desdém. Ele estava ansioso para ver se Zangetsu ousaria se manifestar novamente se o fizesse. Ishigo Branco estava confiante de que poderia levar o poder de Ishigo ao próximo nível. Ishigo assentiu, virou-se para Muramasa e disse: Muramasa, seus truques são completamente inúteis para mim agora. Muramasa tentou novamente, mas descobriu que era realmente ineficaz. Zangetsu não ouvia mais. Mas Muramasa não era de desistir facilmente. Ele imediatamente lançou um feitiço de amarração, tentando conter Hanjiku, Inamori e Ishigo ao mesmo tempo. Mais uma vez, Muramasa calculou mal. Sua pressão espiritual não foi suficiente. Ao forçá-lo para cima, lágrimas de sangue escorriam dos olhos de Muramasa. Ele não conseguia mais manter o feitiço de amarração. Tosse, tosse, tosse. Muramasa tossiu algumas vezes, deixando as mãos caírem. Ishigo não perdeu tempo e avançou rapidamente em direção a Muramasa com um golpe. Mas naquele momento crítico, alguém apareceu na frente de Muramasa, Senbonzakura. Senbonzakura bloqueou a Zanpakutou de Ishigo. Ishigo franziu a testa e perguntou: de quem é você, Zanpakutou? Senbonzakura sorriu. Mesmo que eu não diga, você saberá muito em breve. Ele jogou sua Zanpakutou no chão. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Inúmeras flores de cerejeira giravam em torno de Senbonzakura. Ishigo olhou para ele em choque. Você é Senbonzakura? Onde está Byakuya? Senbonzakura não respondeu. Em vez disso, lançou as flores de cerejeira em direção a Ishigo e aos outros. Inamori rapidamente se colocou na frente de Ishigo e gritou: Bakudou 39 em Kozen. Mas o Kido não foi suficiente para bloquear a Bankai de Senbonzakura. Quando as pétalas atingiram, Hanjiku se jogou na frente de Inamori, protegendo-a da explosão. A lâmina de Senbonzakura os atingiu novamente? Jetsuga Tensho. O enorme Jetsuga negro de Ishigo rasgou o ataque de Senbonzakura. Ele olhou para trás e perguntou: você está bem? Inamori saiu ilesa, mas Hanjiku ficou gravemente ferida, caída contra Inamori. Estou bem, mas Hanjiku... Inamori olhou preocupada para Hanjiku inconsciente. Ishigo latiu: tire ela daqui. Entendido. Inamori respondeu, levando Hanjiku embora. Ishigo se virou para Senbonzakura. Então foi você quem me atacou antes. Sua pressão espiritual é exatamente a mesma que a de Byakuya. Senbonzakura não respondeu. Em outro lugar, Aineko e Tobiumi, que haviam sido enviados de volta para Seireitei, foram resgatados por uma figura misteriosa. Essa pessoa não matou o Shinigami que o acompanhava, mas o nocauteou facilmente com uma velocidade incrível e pressão espiritual. É você? Aineko e Tobiumi olharam para a figura em choque. De volta a Ishigo, ele hesitou em atacar Senbonzakura, não ousava arriscar derrotar a Zanpakutou de outro Shinigami. E se ele o fizesse e Byakuya não conseguisse recuperar Senbonzakura? Mas tal hesitação significava que ele não podia pressionar Senbonzakura. Tudo que Ishigo podia fazer era continuar se esquivando enquanto Senbonzakura o perseguia implacavelmente, manipulando as pétalas em um ataque constante. Frustrado com o estilo de luta pegajoso, Ishigo finalmente se soltou. Jetsuga Tensho. A enorme onda negra quebrou as pétalas de Senbonzakura e o fez voar. Senbonzakura percebeu que com seu poder atual, ele não poderia ameaçar Ishigo de forma alguma. Ele decidiu usar uma técnica que não havia utilizado na luta anterior contra Kuryu, Kageyoshi, Senbonzakura Kageyoshi. Inúmeras lâminas Senbonzakura formaram uma esfera ao redor de Ishigo, girando rapidamente e comprimindo seu espaço para desviar. Isso é interessante. Bankai. Tensa Zangetsu. Enquanto as lâminas atacavam, Ishigo finalmente ativou seu Bankai. Bom, uma explosão enorme abalou a área. Hanjiku, carregada por Inamori, acordou sobressaltada. Ao abrir os olhos, ela imediatamente viu Ishigo parado diante deles, completamente ileso, girando tensa Zangetsu em sua mão. Hanjiku gritou preocupada: Ishigo! A expressão de Inamori ficou sombria. Mas quando a poeira baixou, Ishigo permaneceu de pé, girando tensa Zangetsu sem esforço, sem um único arranhão. Ele havia bloqueado o ataque de Senbonzakura apenas com sua pressão espiritual. Vendo isso, Hanjiku e Inamori deram um suspiro de alívio. Desculpe, Senbonzakura. Mal posso esperar que Byakuya venha te derrotar. Vou acabar com isso agora. A pressão espiritual de Ishigo aumentou enquanto ele se preparava para seu ataque final. Senbonzakura também se preparou, agarrando firmemente sua Zanpakutou gêmeo, a pressão espiritual aumentando. Então vamos resolver isso de uma vez. Senbonzakura avançou. Como sempre, Ishigo respondeu: Jetsuga Tensho. As pressões espirituais negra e rosa colidiram violentamente. Ishigo protegeu Hanjiku e Inamori atrás de si. Ao ver Ishigo se afastar, Senbonzakura pensou que havia vencido. Mas então, notou uma rachadura se formando em sua máscara. Ele rapidamente cobriu a parte rachada com a mão, chocado. Mesmo com apenas uma pequena parte do rosto à mostra, Ishigo, Hanjiku e Inamori perceberam que Senbonzakura era um jovem bonito. Ishigo olhou para Senbonzakura e disse calmamente: Desculpe, Senbonzakura. Se fosse você e Byakuya juntos, nem eu teria vencido tão facilmente. Mas se for só você, não tem como me vencer. Ao ouvir isso, o orgulho de Senbonzakura ficou profundamente ferido. Ele se levantou, pronto para lutar com Ishigo até a morte. Mas naquele momento, alguém apareceu de repente, agarrando seu braço. Era Kushiki Byakuya, desaparecido até agora. A expressão de todos se transformou em descrença. Capitão Byakuya.
Inamori exclamou surpreso. Mas Hanjiku, sempre perspicaz, percebeu algo estranho. Senbonzakura não atacou Byakuya, o que era estranho. Byakuya, eu sabia que você ficaria bem. Rukia, Ishigo começou a dizer. Antes que ele pudesse terminar, Byakuya de repente levantou a mão e, sem cantar, lançou a do 33, Sokatsui. Ishigo ficou chocado e rapidamente desviou para trás. O ataque repentino de Byakuya surpreendeu Inamori e Hanjiku. Nem Muramasa entendia o que Byakuya estava fazendo. Que diabos isso significa, Byakuya? Por que você está do lado de Muramasa? Você já se submeteu à sua própria Zanpakutou? As palavras de Ishigo o atingiram como uma lâmina, honestidade pura e brutal. Mas Byakuya não se abalou. Olhou para Ishigo e disse: como eu poderia me submeter à minha Zanpakutou? Essa é a minha própria vontade. Assim como um Zanpakutou segue o instinto para expressar sua vontade, eu também simplesmente sigo meu próprio instinto. Até Muramasa riu. Ha. Vocês, Shinigamis, são mesmo incríveis. Deixe-me perguntar, qual é o seu instinto? Qual é a sua vontade? Meu instinto é defender e proteger minha honra. Só isso, respondeu Byakuya calmamente. Com isso, Byakuya sacou sua Zanpakutou e apontou para Ishigo. Kurosaki Ishigo, você não vai mais interferir com Muramasa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Essa frase tinha a sensação de um pai observando sua filha se envolver com um punk loiro. Enquanto ele falava, as lâminas de Senbonzakura envolveram completamente Muramasa e os outros, desaparecendo da vista do grupo de Ishigo. Byakuya! Ishigo gritou com raiva. Mas Byakuya já havia partido, deixando Ishigo furioso e impotente. Com um suspiro, Ishigo se virou e usou Kaido para curar Hanjiku. Enquanto isso, em outro lugar, Byakuya apareceu em um lugar onde Muramasa estava recalibrando suas habilidades recém-recuperadas. Quando todos as Zanpakutou manifestados viram Kushiki e Byakuya, eles revelaram expressões de surpresa. Essa reunião de espíritos Zanpakutou. O que isso tem a ver com o Shinigami como Byakuya? Muramasa, qual é o significado disso? Suzumebashi não pôde deixar de perguntar. Por que você trouxe um capitão Shinigami para nossa fortaleza? Você nos traiu? Gritou o impetuoso Gon Ryomaru, também furioso. Antes que Muramasa pudesse explicar, Senbonzakura perguntou primeiro. Por que você me salvou? Por que um homem como você ficaria do lado dos Shinigami? Senbonzakura olhou para Kushiki e Byakuya confuso. Byakuya respondeu friamente. Eu ajo de acordo com minha própria honra. Era a mesma resposta de sempre, mas os espíritos rebeldes da Zanpakutou não se convenceram tão facilmente. Kazeshini imediatamente se adiantou e disse, que estranho, você deve ser um espião enviado pelos Shinigamis. A atmosfera ficou tensa, mas Ozukimaru e Aineko, que haviam sido resgatados por Byakuya antes, se manifestaram para defendê-lo. Mas foi ele quem nos salvou lá atrás. Ao ouvir isso, alguns espíritos Zanpakutou começaram a reconsiderar, embora Senbonzakura permanecesse cético. Muito bem, vamos testar sua lealdade, declarou Senbonzakura. Prove matando a Zanpakutou da sua irmã, Sode no Shirayuki, bem na nossa frente. Sode no Shirayuki, que estava assistindo do lado de fora, ficou perplexo. Que diabos? Por que ela de repente se tornou o alvo? Senbonzakura continuou. De acordo com as informações do Shinigami, se um Zanpakutou manifestado for morto por um Shinigami que não seja seu mestre, a Zanpakutou provavelmente deixará de existir permanentemente. Se você puder matar a Zanpakutou da sua irmã aqui e agora, isso será o suficiente para provar sua lealdade. Essa proposta obteve a aprovação dos outros Zanpakutou, enquanto Sode no Shirayuki os amaldiçoou em seu coração. Se você não ousa fazer isso, isso prova que tem algo a esconder, gritaram todos, erguendo as armas. Se Byakuya se recusasse, eles se juntariam contra ele e o despedaçariam. Mas o que Byakuya fez em seguida chocou todos as Zanpakutou. Sem hesitar, ele sacou sua Zanpakutou e imediatamente avançou em direção a Sode no Shirayuki. Sode no Shirayuki congelou. Essa sugestão insana realmente foi aceita. Ninguém se importava se ela vivia ou morria. Sode no Shirayuki rapidamente defendeu a lâmina de Byakuya e subiu com chumbo em uma plataforma alta de pedra, percebendo claramente que Byakuya estava falando sério. Se ela não revidasse com todas as suas forças, morreria ali mesmo. Droga! Sode no Shirayuki xingou, encurralou e desesperadamente liberou uma tempestade de gelo de sua boca para bloquear o próximo ataque de Byakuya. Byakuya desviou sem esforço com Shunpo, defendeu suas lâminas de gelo e continuou pressionando. Sode no Shirayuki aproveitou o momento para atacar Shunpo atrás dele. Segunda dança Onda Branca, ela gritou. Um poderoso pilar de gelo foi disparado em direção a Byakuya, mas com um único dedo levantado, Byakuya respondeu. Ado 4, Byakurai. O simples Byakurai facilmente destruiu seu ataque. Sode no Shirayuki sentiu Byakuya se aproximando e não teve escolha a não ser continuar usando Tsukishiro para forçá-lo a ir para um canto da caverna. Quando Byakuya não tinha para onde recuar, Sode no Shirayuki lançou Tsukishiro bem ao lado dele, congelando tudo na área. Mas isso só congelou o cachecol de Byakuya. Seu corpo real já estava chumbo atrás dela. Bakudou 61, Rico Jokoro. 6 bastões brilhantes atingiram Sode no Shirayuki, prendendo-a firmemente. Um único golpe Byakuya a cortou completamente. Senbonzakura rapidamente se aproximou com Shunpo para confirmar a morte de Sode no Shirayuki, mas o que o chocou foi que não havia nenhum corpo para trás. Apenas uma Zanpakutou branca, quebrada e de 2 peças, jazia sobre um pilar de gelo. Esse movimento convenceu 99% dos Zanpakutou de que Byakuya estava dizendo a verdade. Apenas Kazeshini ainda tinha algumas dúvidas, mas Muramasa acenou com a mão e disse, Kazeshini, chega. Eu acredito nas palavras de Kushiki. Como até Muramasa havia falado, os outros naturalmente não fizeram objeções. Já que você decidiu se juntar a nós, Byakuya, vou lhe atribuir uma missão especial que só você pode realizar, disse Muramasa.
Byakuya, como sempre, assentiu sem hesitar. Enquanto isso, Ichigo ainda estava quebrando a cabeça, incapaz de entender por que Byakuya trairia a Sociedade das Almas. Então, quando Inamori Momo e Matsumoto Hanjiko relataram a notícia aos outros capitães e tenentes, 90% deles pensaram que estavam tendo alucinações. Até Renji, o próprio tenente de Byakuya, não conseguia acreditar e confrontou Ichigo. Como assim? O capitão jamais trairia a Sociedade das Almas. Você deve estar enganado. Kyoraku Shunsui, vendo a agitação de Renji, acrescentou rapidamente. Mas Ichigo não foi o único que viu. A vice-capitã Inamori e a vice-capitã Matsumoto também estavam lá. Certamente não conspiraram todos para incriminar a capitã Kushiki, não é? Ichigo sentou-se curvado ao lado de Unohana Hetsu, sabendo quão profundamente essa notícia afetaria Rukia. Kyoraku Shunsui e Ukitake Jushiro, os líderes de mais alta patente depois da Guarda Real, também ficaram em silêncio. Com a rebelião Zanpakuto, a Sociedade das Almas já estava em crise. Agora, com Yamamoto Genryuzai selado, Shunsui Kyoraku e Toshiro Itsugaya inconscientes, Ukitake gravemente doente, Byakuya um traidor e Zaraki Kenpachi e Yashiru em uma viagem, não havia ninguém para impedir Unohana Hetsu de sair em uma matança. O equilíbrio de poder havia mudado. Vou contar para Rukia, Ukitake Jushiro finalmente disse. Como capitão de Rukia, era melhor que ele desse a notícia. Mas Ichigo o impediu. Não, eu vou. Ukitake olhou para Ichigo com preocupação. Ele sabia que Ichigo tinha um vínculo estreito com Byakuya depois da batalha anterior, e seu relacionamento com Rukia era ainda mais único. Era melhor que Ichigo lidasse com isso. Kireizuru também sugeriu. Devo ir com você? Ichigo balançou a cabeça. Não, preciso fazer isso sozinho. Com isso, ele empurrou a porta da sala de reuniões e caminhou com passos pesados até o quarto de Rukia. Rangido. A porta se abriu. Rukia, sentada em sua cama de hospital, olhou para cima surpresa. Ichigo, você voltou? Sentado ao lado dela, Izane Kotetsu também perguntou. Você encontrou o capitão Byakuya? Ichigo hesitou, olhando para Rukia. Izane, você poderia sair um pouco? Tenho uma coisa para contar para Rukia. Percebendo a seriedade, Izane assentiu e saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Ichigo sentou-se na cama, puxando Rukia para seus braços. Rukia corou. O que está acontecendo? O que aconteceu? Me conte logo. Ichigo a abraçou com força e sussurrou a notícia da traição de Byakuya em seu ouvido. Mesmo que ele tentasse suavizar o golpe, a expressão de Rukia se contorceu de horror, o choque a dominando. Seu corpo ficou mole no abraço de Ichigo como se todas as forças tivessem sumido dela. De jeito nenhum. Ni-sama jamais. Ele valoriza a honra do clã Kushiki mais do que a própria vida. Como ele poderia trair a Seireitei? A voz de Rukia tremeu em descrença. Ichigo, leve-me para o quartel-general da 6ª divisão. Não acredito. Preciso ver se há alguma pista no quartel do esquadrão. A voz de Rukia era firme, embora seu corpo tremesse. Certo. Entendo, e Ichigo assentiu. Ele levou Rukia, agora em seu Shihakusho, para o escritório do capitão de Byakuya. Enquanto estava sentada na cadeira vazia de Byakuya, Rukia adormeceu, pensando em seu irmão. Ichigo ficou por perto, observando-a, sentindo dor no coração. Não muito tempo depois, uma enorme pressão espiritual surgiu. Essa pressão. Ichigo e Rukia estavam muito familiarizados com ela. Era de Byakuya. Rukia saiu correndo do escritório do capitão e viu todos os membros do esquadrão da 6ª divisão caídos no chão, com status desconhecido. No final do corredor, Rukia viu seu irmão Kushiki Byakuya. Ni-sama, o que você fez aqui? Onde você esteve esse tempo todo? Perguntou Rukia incrédula. Mas Byakuya não respondeu. Em vez disso, ergueu uma lâmina fria e quebrada. Esta é a sua resposta. As pupilas de Ichigo e Rukia se contraíram em choque. Nas mãos de Senbonzakura estava ninguém menos que o Sode no Shirayuki quebrado. Ao ver sua Zanpakuto, Rukia caiu de joelhos tentando pegá-la. Mas antes que pudesse tocá-la, percebeu que não havia mais pressão espiritual nela. Este Sode no Shirayuki está morto, disse Senbonzakura friamente. Rukia apertou a lâmina quebrada contra o peito com a voz trêmula. Seu próprio irmão havia matado sua Zanpakuto. Ichigo segurou Rukia com força, encarando Byakuya. Seu desgraçado. O que você fez? Mas Byakuya ignorou Ichigo e disse friamente, Rukia, fique fora disso. Senbonzakura levantou sua lâmina prestes a atacar Ichigo e Rukia, mas o olhar intenso de Ichigo foi suficiente para fazê-lo hesitar. Naquele momento, Renji Abarai chegou, sentindo que algo estava errado. Ele viu a devastação e a visão de Byakuya parado lado a lado com Senbonzakura. Capitão Kushiki, preciso prendê-lo como principal suspeito da rebelião Zanpakuto. Renji, que antes se recusava a acreditar, não podia mais negar o que estava vendo. Ele balançou sua lâmina em Byakuya, mas depois de usar Ryu's Abimaru na batalha anterior, Renji não conseguiu mais usar sua própria Zanpakuto. Sem sua Zanpakuto, Renji não era páreo para Byakuya em Reiatsu, Shunpo ou esgrima. Em apenas 3 trocas, Renji foi forçado a ficar em desvantagem. Entretanto, para a surpresa de Byakuya e Senbonzakura, embora Renji não pudesse usar sua Zanpakuto, o Ryu's Abimaru manifestado não foi afetado em nada. Um enorme Ryu's Abimaru atravessou a janela e atingiu Byakuya. Byakuya rapidamente Shunpo voltou para o lado de Senbonzakura. Senbonzakura olhou para Ryu's Abimaru e disse, Byakuya, vá completar sua missão. Deixe isso comigo. E Ryu's Abimaru, encarando Senbonzakura, estava animado. Ótimo.
Senbonzakura, há muito tempo eu queria resolver as coisas com você. Renji, incapaz de lutar contra Ishigo, mudou seu foco para derrotar Byakuya, e sua Zanpakuto compartilhava sua determinação. Já que não podiam lutar contra Ishigo, eles resolveriam com Senbonzakura. Os dois espíritos manifestados, a serpente e o macaco, se uniram contra Senbonzakura e seu ataque combinado subjugou. Byakuya ignorou a batalha, preparando-se para partir. Mas Renji o perseguiu teimosamente e os dois atravessaram o telhado enquanto lutavam. Rukia sussurrou Ishigo, abraçando-a com força. Para ele nada importava mais do que protegê-la. Enquanto isso, Renji tentou um ataque suicida. Agarrando um instável e incontrolável Shakaku, ele avançou direto em direção a Byakuya. Surpreendentemente, isso pegou Byakuya desprevenido, forçando-o a usar chumpo para evitar o Kido autodestrutivo de Renji. Mas Renji não desistiu e atacou as costas de Byakuya com sua espada. Capítulo 97. Mas tal ataque era muito direto para Byakuya. Byakuya bloqueou facilmente e com um único contra-ataque forçou Renji a recuar. Entretanto Renji, sempre mestre do raciocínio rápido, detonou o Igazeko à sua frente. Byakuya, calmo e composto como sempre, preparou-se para continuar seu ataque a Renji, mas inesperadamente, Renji usou a fumaça da explosão para aparecer rapidamente atrás dele. Bakudou 4, Ainava. Mas como um feitiço de ligação de nível tão baixo poderia representar alguma ameaça para Byakuya? Com um simples movimento de sua Zanpakuto, Byakuya destruiu o Kido de Renji. Sem parar por aí, ergueu a mão em direção a Renji e lançou a do número 4, Byakurai. A explosão atravessou Renji no ar, jogando no chão. Enquanto isso, a batalha entre Sode no Shirayuki e Senbonzakura também não estava indo bem. Embora Sode no Shirayuki tivesse duas manifestações físicas, elas não conseguiram suprimir o poder avassalador do Shikai de Senbonzakura. Os dois rapidamente recuaram para o corredor da 6ª divisão, atraindo Senbonzakura para dentro. Uma vez lá dentro, Zabimaru liberou seu Bankai, e riu Zabimaru. Canhão de costelas. Diante do disparo do canhão vermelho, Senbonzakura permaneceu inabalável, calmamente deixando sua Zanpakuto cair no chão. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Uma onda de pressão espiritual avassaladora anulou completamente o ataque do canhão de costela. Com apenas um aceno de mão de Senbonzakura, Ryu Zabimaru foi lançado voando. Do outro lado, Rukia, tendo se recuperado um pouco, viu Renji e Sode no Shirayuki derrubados e gritou: Renji, você está bem? Renji, com os olhos fechados, estava claramente inconsciente pelo golpe anterior de Byakuya. Ishigo sacou sua Zanpakuto e apontou para Byakuya, gritando: Byakuya, que diabos você está fazendo? Não sabe que suas ações violam as leis da Sociedade das Almas? Mas Byakuya ignorou as palavras de Ishigo e se voltou para Rukia. Rukia, vou repetir mais uma vez. Não interfira no que está prestes a acontecer. Naquele momento, Fushiro e os outros espíritos Zanpakuto apareceram ao lado de Byakuya. Ao ver Zabimaru e Taimatsu derrotados, Fushiro perguntou: O quê? Você não vai matá-los? Byakuya olhou para Fushiro com uma expressão que parecia dizer: Você é um idiota? Com Kurosaki e Ishigo aqui, se você acha que é capaz, então vá em frente e tente. Fushiro, ignorando Ishigo completamente, balançou sua Zanpakuto e zombou. Não acredito que Kurosaki Ishigo seja tão forte quanto você diz. Assim que ele terminou de falar, sua expressão de repente se distorceu de dor. Naquele momento, Suifeng chegou com seu esquadrão Omitsukido, cercando Byakuya e os espíritos Zanpakuto. Ela não estava sozinha, acompanhavam-na o 3º assento Ikaku e o 5º assento Yumishika da 11ª divisão, assim como o vice-capitão Izuru Kira da 3ª divisão. Demorou bastante, Suifeng. Ishigo gritou. Encontrar tantos lutadores de alto nível em tão pouco tempo não foi exatamente fácil, respondeu Suifeng. Com um aceno de mão, a batalha entre os espíritos Shinigami e Zanpakuto recomeçou. Izuru Kira enfrentou Fushiro, enquanto Ikaku e Yumishika enfrentaram seus respectivos oponentes. Suifeng, por outro lado, enfrentou sozinha dois espíritos Zanpakuto de nível de capitão Gon Yomaru e Tenkin. E Ishigo? Naturalmente, ele enfrentaria seu velho inimigo Senbonzakura e Byakuya. Da última vez contra Uzukimaru, Ikaku havia sido completamente esmagado, incapaz de revidar. Mas desta vez foi diferente. Assim que a batalha começou, Ikaku recuperou a força de sua Shikai, liberando sua Zanpakuto e enfrentando Uzukimaru de igual para igual. Além disso, ele ainda conseguiu arrombar a entrada. No final, Ikaku, através de pura força de vontade, conseguiu derrotar Uzukimaru, mesmo que este estivesse na forma Bankai, recuperando com sucesso sua Zanpakuto. Claro, isso teve um preço. Ele também caiu no chão, gravemente ferido. A situação de Yumishika era completamente diferente. Ele estava completamente destruído por sua própria Zanpakuto. Para Ryushiro Kujaku, o fato de que ele nunca poderia liberar totalmente seu poder era a coisa mais irritante. E acima de tudo, ele desprezava completamente o nome Fujikujaku. Enquanto isso, as habilidades de Suifeng eram simplesmente adequadas demais para esse tipo de combate. Embora Gon Hyomaru e Tenkin fossem Zanpakuto de nível de capitão, diante do estado Shunko de Suifeng, eles eram apenas oponentes fortes, nada mais. Mas o que Suifeng não esperava era que um inimigo muito conhecido a emboscasse. Sentindo a ardência da marca Suzumebashi em suas costas, Suifeng ouviu a voz de uma jovem garota. Que pena! Só mais um golpe e você estaria morto. Sim, não era ninguém menos que a habilidade Shikai de Suzumebashi, Nijeki Kesatsu. Mas enquanto Suifeng examinava os arredores, ela não viu sua Zanpakuto em lugar nenhum. Naquele momento, um pequeno ponto amarelo apareceu diante dela. Você é Suzumebashi? Correto, correto, correto. A vozinha zumbiu mais perto. Ao ver um Suzumebashi tão pequeno e delicado, até Suifeng ficou chocado. O que você acha desta forma?
Suzumebashi girou no ar na frente de Suifeng, se exibindo. Sempre odiei seu estilo antiquado e chato. Mal podia esperar para me libertar e criar uma nova versão de mim mesma, algo novo e emocionante. É tão bom finalmente me materializar no mundo real. Vendo a expressão estupefata de Suifeng, Suzumebashi levantou o braço direito, apontando a arma para ela. O que houve? Não acredita em mim? Se não acreditar, eu te bato de novo e você vai entender, certo? Em outro lugar, a batalha de Kira e Fushiro continuou. Embora Fushiro estivesse entre os espíritos Zanpakuto mais fortes, depois de lutar na batalha de transmissão, a pressão espiritual de Kira, Kido, Akuda e até mesmo seu estado mental melhoraram. Bloqueando o ataque de Fushiro com sua Zanpakuto, Kira sorriu sombriamente. É realmente sensato continuar me atacando assim? Você se esqueceu da habilidade da minha Zanpakuto? Nenhum dos espíritos Zanpakuto sabia quem era a Zanpakuto de Kira. Eles até pensaram que Kira já poderia ter subjugado sua Zanpakuto, ou que talvez sua Zanpakuto nunca o tenha traído em primeiro lugar. Ao ouvir as palavras de Kira, a expressão arrogante de Fushiro vacilou. Seu rosto ficou sério e o suor começou a escorrer. Porque se Kira realmente tivesse acesso ao poder de sua Zanpakuto, a habilidade de dobrar o peso de Wabizuki seria um contra-ataque perfeito para Fushiro. Quanto mais a luta se arrastasse, maior a chance de derrota de Fushiro. Vendo o sorriso sombrio e calculista de Kira, Fushiro não ousou correr o risco. Ele tentou lançar sua foice em Kira, mas quando Kira se preparou para liberar seu Shikai, Fushiro rapidamente a retraiu. Fez um chumpo em direção a Kira e mirou em um golpe corpo a corpo. Mas era exatamente isso que Kira queria. Quando Fushiro apareceu diante dele, Kira lançou um explosivo escondido de sua manga, criando uma cortina de fumaça. Kira lançou um chumpo atrás de Fushiro, estendendo a mão para agarrá-lo, e entoou. Ado 58. Tenhan. O enorme redemoinho desequilibrou Fushiro, e Kira respondeu com um golpe forte, ferindo-o gravemente. Kira então rapidamente usou Bakudou 63, Saju Sabaku para prender Fushiro firmemente. Mas naquele momento, um homem parecido com um prisioneiro apareceu atrás de Kira. Não era outro senão a Zanpakuto de Kira, Wabizuki. E como diz o ditado, tal mestre, tal Zanpakuto. Wabizuki era ainda mais tortuoso e sinistro que Kira. Aproximando-se silenciosamente de Kira, a lâmina de Wabizuki o atingiu 4 vezes em um instante. 16 vezes o aumento de peso jogou Kira no chão. Aproveitando o momento, Wabizuki desferiu um golpe forte, ferindo Kira gravemente. Nesse momento, Kenpachi Zaraki, que estava viajando, finalmente retornou à Sociedade das Almas com Yashiro Kusajishi. Sentindo a pressão espiritual de Kenpachi, vários lutadores correram até ele. O retorno de Kenpachi foi uma ótima notícia para a Sociedade das Almas, mas terrível para os espíritos Zanpakuto. Ei Ishigo, você não está sendo mole demais com eles? Kenpachi gritou. Sério, eu saio da Seireitei por alguns dias e é isso que acontece com o Gotei 13? Kenpachi resmungou enquanto caminhava até Ishigo. Naquele momento, Wabizuki Shunpa atacou atrás de Kenpachi e atacou seu corpo. Mas, não teve efeito. Somente com sua pressão espiritual, Kenpachi bloqueou o ataque sem esforço. Sério? Você está brandindo uma lâmina tão fraca contra mim? Kenpachi zombou, agarrando o corpo de Wabizuki. Com um grande grito, ele rasgou Wabizuki ao meio e o jogou no chão. Kenshan, você é muito rápido. Você não esperou por mim. Yashiro fez beicinho. Observando os espíritos Zanpakuto ao redor e a única exceção Byakuya, Kenpachi ficou animado. Hahaha. Zanpakuto ou sei lá o que não me importo nem um pouco. Byakuya, agora posso finalmente lutar com você de forma justa e honesta. Kenpachi encarou Byakuya com um sorriso irônico. Mas Senbonzakura deu um passo na frente de Byakuya. Você deveria ir embora. Você ainda tem sua missão. Eu vou segurá-lo. Byakuya balançou a cabeça levemente, prestes a falar, mas... Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Observando a pressão espiritual de Senbonzakura aumentar, Kenpachi nem se deu ao trabalho de olhar. Afinal, não importa quão forte sejam os espíritos Zanpakuto, ele simplesmente não pode ser comparado a um verdadeiro Shinigami. Mesmo que fosse o mesmo Bankai, a versão de uma Zanpakuto não seria páreo para o original. Então, diante do mar de pétalas, Kenpachi não se mexeu. Apenas as jogou para o lado como se não fossem nada. Todos vocês, Zanpakutos, saiam do meu caminho. Sua avassaladora pressão espiritual dourada varreu o campo de batalha. Até o quartel da 6ª Divisão foi destruído pela explosão de Kenpachi. Apenas Ishigo e Byakuya permaneceram ilesos. Mas para proteger Rukia, Ishigo correu, pegou-a nos braços e a afastou de Kenpachi e Byakuya. Quando a poeira baixou, Kenpachi soltou um suspiro e recolocou o tapa-olho. Certo, todos os pequenos foram eliminados. Agora podemos finalmente ter uma luta de verdade. Byakuya balançou a cabeça levemente. Sua pressão espiritual diminuiu. Lutar com você agora parece um pouco injusto. Ah? Briga é briga. Quem se importa com justiça? Eu, com certeza. Do que você está reclamando, Byakuya? Rugiu Kenpachi. Byakuya entendeu que se não lutasse contra Kenpachi, não conseguiria sair. Então ele sacou sua Zanpakuto, apontou para Kenpachi e declarou. Então venha até mim. E assim, os dois poderosos capitães se enfrentaram, suas lâminas ecoando no campo de batalha. Desperce, Senbonzakura. Byakuya imediatamente lançou sua Zanpakuto, as lâminas de flores de cerejeira que cercavam Kenpachi em uma tempestade. Mas essa forma de Shikai não representava nenhuma ameaça para Kenpachi. Balançando sua lâmina, Kenpachi facilmente quebrou as pétalas de flores de cerejeira. Com uma onda de pressão espiritual dourada, ele desferiu um golpe poderoso em Byakuya. Mas Byakuya nem se esquivou, interceptando calmamente o ataque de Kenpachi. Ao mesmo tempo, Byakuya liberou sua técnica característica, Senka. Essa técnica já havia derrotado Ishigo antes, um estilo de espada mortal.
Mas os instintos e o senso de combate de Kenpachi eram aterrorizantes. Mesmo que ele não conseguisse igualar a velocidade chumbo de Byakuya, seu corpo reagiu mais rápido que seu cérebro. Técnica impressionante. Mas é inútil contra mim, Kenpachi declarou enquanto desferia um golpe em Byakuya. Mas essa esgrima caótica e pouco refinada não conseguiu atingir Byakuya. Capítulo 98. Confiando apenas em seu chumbo, Byakuya evitou sem esforço todos os ataques de Kenpachi. Então, aproveitando uma brecha no ataque de Kenpachi, ele instantaneamente lançou um chumbo para frente e cortou o braço esquerdo de Kenpachi. Kenpachi olhou para seu braço esquerdo ferido, mas em vez de frustração, sua excitação ficou ainda mais forte. Hahaha. Como esperado de Kushiki Byakuya. Mesmo sem usar sua Zanpakutou, você ainda possui um poder incrível. Kenpachi rugiu em admiração. Mas Kenpachi não estava apenas elogiando Byakuya. Seus instintos de batalha se manifestaram. Ele imediatamente envolveu o braço esquerdo com uma onda de pressão espiritual. Agarrou a lâmina de Byakuya e a segurou firmemente no lugar. Essa técnica era insana. Com um puxão violento, Kenpachi puxou a Zanpakutou de Byakuya em sua direção, e com um movimento de sua mão direita, Svi, ele cortou o ombro de Byakuya. Byakuya Shunpo se afastou, chocado que a pressão espiritual de Kenpachi era tão imensa que ele conseguia bloquear sua Zanpakutou com as mãos vazias. É claro que esta não era uma batalha destinada a um resultado decisivo. Afinal, a missão de Byakuya não era lutar contra Kenpachi. A fumaça dourada da Shikai de Kazeshini se espalhou pela área, ocultando Byakuya e Senbonzakura enquanto recuavam. Kenpachi não perseguiu, sua própria pressão espiritual também estava esgotada. Se ele forçasse uma perseguição, havia uma chance real de perder. Nesse ponto, Byakuya e Kenpachi estavam praticamente empatados, talvez uma divisão de 60-40. Mas um Kenpachi sem o poder total de sua Zanpakutou ainda era muito limitado. Dito isso, na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, Kenpachi ficou mais forte, mas Byakuya também. Ambos haviam se firmado no nível dos capitães mais fortes. A diferença estava em seus estilos de luta. Kenpachi confiava em força bruta e poder imprudente, enquanto Byakuya exercia uma técnica refinada. Enquanto isso, Sui Feng, embora impressionada pela pressão espiritual de Kenpachi, ainda foi jogada ao lado de sua Zanpakutou Suzumebashi. Ao contrário de outras Zanpakutou, Suzumebashi era excepcionalmente compatível com a velocidade de Sui Feng. E por causa de seu tamanho menor, Suzumebashi era ainda mais ágil que Sui Feng. Em pouco tempo, o corpo de Sui Feng foi marcado por várias picadas de Suzumebashi. Se ela fosse atingida no mesmo local novamente, morreria pela sua própria Zanpakutou. No entanto, através de pura força de vontade. Utilizando a mobilidade superior e o poder de ataque de Shunko, Sui Feng finalmente triunfou, derrubando Suzumebashi com seu próprio Zanpakutou. Mas após lutar contra 3 espíritos Zanpakutou de nível de capitão, a pressão espiritual de Sui Feng se esvaiu. Ela desabou no chão. Naquele momento, Ichigo chegou. Ele estendeu a mão e pegou Sui Feng em seus braços. Kug, Ichigo? A voz de Sui Feng estava fraca de exaustão. Sim, sou eu. Agora descanse, disse Ichigo gentilmente. Tudo bem. Sui Feng murmurou, finalmente perdendo a consciência em seu abraço. Ichigo, segurando-a com força, correu em direção à 4ª divisão. Enquanto isso, a fumaça de Kazeshini cobriu a retirada de Byakuya e Senbonzakura, mas Kazeshini foi deixada para trás. Yashiruko Zajishi tratou Kazeshini alegremente como se fosse um brinquedo giratório, rindo de alegria. Naquele momento, Mayuri Kurotsushi, que estava isolado em seu laboratório, finalmente emergiu. Ao ver sua Zanpakutou Kazeshini, Mayuri calmamente apertou um detonador e o explodiu em fragmentos. Que pena. Embora isso não faça a Zanpakutou retornar, eu já desenvolvi uma nova ideia. Mayuri suspirou, arrependida. Kenpachi observou Mayuri com leve curiosidade, mas não disse nada. Depois de uma noite de descanso, a energia espiritual de todos havia se recuperado. Então o reforço externo mais forte da Sociedade das Almas, Yoruishi, chegou, trazendo boas notícias. Sala de conferências da 4ª divisão. Todos os capitães e vice-capitães competentes estavam presentes. Yoruishi falou primeiro. Localizei onde o capitão-comandante Yamamoto está selado. Suas palavras imediatamente acenderam a esperança entre os Shinigami reunidos. Se eles pudessem libertar o Shinigami mais forte, Yamamoto Genryuzai, a rebelião Zanpakutou não seria mais um problema sério. Kyoraku Shunsui e o Kitaki Jushiro trocaram um olhar. Nesse caso, o Kitaki, Ichigo, Kenpachi, Yashiru e eu iremos acompanhá-lo para resgatar o velho Yama, declarou Shunsui. Capitão Unohana, por favor, continue tratando os Shinigami feridos, acrescentou ele, virando-se para Unohana Hetsu. Unohana apenas assentiu levemente. Na verdade, ela não ansiava mais por combate bem, exceto talvez contra Ichigo. Quanto aos outros, eles mal a interessavam. Enquanto isso, na fortaleza da Zanpakutou, Byakuya completou sua missão com sucesso, retornando com uma borboleta do inferno. Muramasa sentiu com satisfação. Dispensou a borboleta e conduziu Byakuya até onde Yamamoto Genryuzai estava selado. Ele suspirou. O poder de Yamamoto é simplesmente imenso. Foram necessárias Sojo no Kotovari, Katen Kyokotsu e Minazuki, 3 Zanpakutou de nível de capitão para selá-lo. Mas Byakuya não acreditou nas palavras de Muramasa. Eu não acredito nisso. Ninguém se compara a Yamamoto Soutaisho. Ao se aproximar da barreira, Byakuya viu Yamamoto Genryuzai sentado calmamente no centro, segurando o rio Genjaka. Talvez sentindo a pressão espiritual de Byakuya, Yamamoto abriu os olhos lentamente. Num instante, chamas avançaram em direção a Byakuya. Embora a barreira amortecesse a pressão espiritual, Byakuya ainda sentia o poder aterrorizante de Yamamoto. Enquanto isso, Ichigo e os outros chegaram à fortaleza Zanpakutou. Yoruishi examinou as entradas. Há vários deles, cada um irradiando diferentes pressões espirituais.
Isso provavelmente significa que diferentes espíritos Zanpakuto estão lá dentro. Ishigo pensou por um momento. Então nos dividiremos em duas equipes e entraremos por caminhos diferentes. Kyoraku assentiu. Boa ideia. Kenpachi, Yashiru, Kyoraku e Ukitake fizeram uma entrada. Yoruichi e Ishigo pegaram outro. Mas logo após entrar, Kenpachi e Yashiru estavam, previsivelmente, perdidos. Mesmo com Kyoraku e Ukitake o seguindo, aqueles dois conseguiam se perder num instante. A equipe de Ishigo, por outro lado, foi imediatamente emboscada. Seus velhos amigos Aineko e Tobio me aproveitaram as sombras da caverna e atacaram Yoruichi. Pegue isso. Suas lâminas perfuraram o peito de Yoruichi. Como? Isso é possível. Yoruichi murmurou, incrédula, enquanto sangue pingava de seus lábios. Aineko e Tobio me riram arrogantemente. Tanto faz para o grande Yoruichi. É só isso que você tem? Hahaha. O comandante do Omitsukido? Só uma brincadeira, né? Mas então, bom. O Yoruichi diante deles explodiu como um balão. O que? Aineko e Tobio me ficaram atordoados. Não muito longe dali, os verdadeiros Yoruichi e Ishigo estavam no topo de uma pedra. Vá em frente, Ishigo, disse Yoruichi. Certo. Tenha cuidado, Yoruichi-san, respondeu Ishigo, e então Shunpo se aprofundou mais na caverna. Enquanto isso, Kyoraku e Ukitake encontraram seus próprios Zanpakuto, Sojo no Kotovari e Katen Kyokotsu. Kenpachi enfrentou Tenken e Gon Ryomaru. Conforme Ishigo corria mais para dentro da caverna, ele de repente sentiu uma pressão espiritual familiar. Essa Heiatsu. Minazuki? Ishigo murmurou, olhando para uma Zanpakuto com capa verde. Essa era a Zanpakuto com a qual Ishigo estava mais familiarizado. Afinal, ele lutou contra o Nohana Hetsu mais de uma vez. Mas Minazuki claramente não queria lutar. Continuou recuando para dentro da caverna. Oi, Minazuki. Não fuja. Hetsu-san sente sua falta. Ishigo gritou. Mas Minazuki só correu mais rápido, forçando Ishigo a persegui-lo. Ele o seguiu até uma caverna ampla, mas lá Minazuki desapareceu completamente. Em vez disso, Ishigo sentiu a pressão espiritual de Yamamoto por perto. Seguindo a fonte, ele logo localizou a plataforma onde Yamamoto estava selado, diretamente acima dele. Mas antes que Ishigo pudesse agir, um ataque veio das sombras. Clong, clong, clang. Foices gêmeas giraram em direção a Ishigo. Ele rapidamente sacou os Zangetsu e as desviou com um golpe duplo. O atacante era ninguém menos que Fushiro, recém-curado por Muramasa. Hahaha. Kurosaki Ishigo. Finalmente vou poder lutar com você, gritou Fushiro, girando suas foices gêmeas. Claramente ele ainda queria lutar. Ishigo suspirou. Com Yamamoto logo acima dele, ele não podia mais se conter. Exalando profundamente, Ishigo gritou. Grite, Zangetsu. Ele olhou para Fushiro com olhos frios. Não estou com vontade de brincar com você. Desculpe, mas estou indo direto para Yamamoto Soutaisho. Com isso ele usou o Shunpo na frente de Fushiro e cortou sem piedade. Fushiro gritou. Você acha que pode me derrotar tão facilmente? Muito ingênuo. Ele cruzou suas foices para bloquear o ataque de Ishigo. Mas Ishigo rugiu. Jetsuga Tensho. A explosão de curta distância engolfou Fushiro. Quando a luz azul se dissipou, Fushiro estava em 2 pedaços no chão. Desculpe, Exagi, mas não tenho tempo a perder com você. Ishigo murmurou, e então Shunpo subiu. Ele chegou à plataforma selada de Yamamoto. Velho. Ishigo gritou, correndo em direção a Yamamoto. Mas antes que ele pudesse se aproximar, as chamas de Ryujin Jakai romperam, forçando Ishigo a recuar. Droga! Uma barreira? Ishigo se preparou para quebrar a barreira com força bruta quando o outro Zanpakuto o atacou. Ishigo defendeu com um único golpe, e a arma girou de volta para as mãos de Muramasa. Ora. Kurosaki Ishigo, você realmente chegou aqui. Parece que estamos destinados a cruzar lâminas. Talvez seja melhor resolver isso aqui e agora. Muramasa disse, com um olhar estranho. Não me importo com o destino. Estou aqui para salvar o velho. Vamos acabar com isso. Ishigo gritou, sua pressão espiritual aumentando. Bankai. Tensa Zangetsu. Uma onda de energia espiritual negra varreu a caverna. Ao ver a Heiatsu avassaladora de Ishigo, os olhos de Muramasa se arregalaram em choque. Que Heiatsu assustadora! Mas mesmo assim, não é o suficiente para me derrotar. Muramasa elevou sua própria Heiatsu ao máximo, sua pressão espiritual verde colidindo igualmente com a de Ishigo. Ishigo ficou um pouco surpreso. Muramasa não parecia tão forte antes. Como ele ficou tão mais forte de repente? Mas ele balançou a cabeça. Você nem vale todo o meu poder, ele declarou. Muramasa caiu na gargalhada. Hahaha. É mesmo? Então me mostre se você consegue me derrotar. Se não conseguir, nunca alcançará o velho. Ishigo sentiu que havia algo errado com Muramasa, mas não teve tempo para pensar nisso. Jetsuga. Tensho. Um corte crescente negro, muito mais forte que qualquer outro, rugiu em direção a Muramasa. Naquele momento Yoruichi, Kyoraku e Ukitake invadiram a câmara selada. Não, Ishigo. O objetivo dele é provocar você a usar o Jetsuga Tensho, gritou Yoruichi. Mas já era tarde demais. Muramasa absorveu à força o Jetsuga Tensho de Ishigo em sua própria pressão espiritual e redirecionou o ataque para a barreira que cercava Yamamoto. Rachadura! 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 3 estrondos altos ecoaram quando a barreira ao redor de Yamamoto Genryuzai se despedaçou sob a força combinada do ataque. Naquele instante, Muramasa estendeu sua mão direita em direção a Yamamoto. Capítulo 99. As ações de Muramasa deixaram tudo claro para os presentes. A barreira não era algo que Muramasa havia criado para selar Yamamoto Genryuzai?
Pelo contrário, era uma barreira que o próprio Yamamoto havia criado para proteção. O Kitaki Jushiro, observando tudo se desenrolar, falou: então é isso. Não é de se admirar que Muramasa não tenha conseguido transformar Ryujin Jaka. O capitão comandante selou a própria mente para anular a habilidade de Muramasa. Yamamoto Genryuzai abriu os olhos com um traço de impotência no olhar. Ele não esperava que este Zanpakuto Muramasa pudesse ser tão astuto, enganando todos para que atacassem a barreira que Yamamoto havia colocado para sua própria defesa, confundindo-a com uma ação de Muramasa. Muramasa, você atingiu seu objetivo, suspirou Yamamoto, e então Shunko seguiu atrás do grupo de Ishigo. Ishigo, ainda tentando entender tudo, perguntou: velho, qual era o objetivo de Muramasa no final? Yamamoto respondeu calmamente: o que mais poderia ser? Ele está tentando libertar o próprio mestre. Libertar o mestre dele? O que você quer dizer? Muramasa não me disse que matou o mestre dele? Ishigo ficou chocado. Yamamoto balançou a cabeça. Claro que não. O mestre dele foi selado por mim e pelo antigo chefe do clã Kushiki. Como um Zanpakuto, é natural que Muramasa busque libertar seu mestre. Ishigo olhou incrédulo. Então toda aquela conversa sobre liderar a Zanpakuto para se rebelar contra seus Shinigami e alcançar a liberdade. Isso tudo é só bobagem? Yamamoto assentiu. Ao ouvir isso, Ishigo não pôde deixar de suspirar. A outra Zanpakuto realmente havia sido enganada pelas mentiras de Muramasa. Ele os enganou para que se rebelassem, alegando que estava lutando pela liberdade deles, quando na realidade, tudo se resumia a resgatar seu próprio mestre. Era quase ridiculamente irônico. Enquanto isso, Muramasa sorriu. É tarde demais para você perceber tudo isso. Eu já encontrei a localização do selo, declarou ele. Muramasa olhou para Yamamoto e o elogia. Você é incrível, Yamamoto Genryuzai. Você selou seu próprio coração antes mesmo que eu pudesse agir e criou uma barreira forte demais para eu quebrar. Honestamente, eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. E eu também não tinha muito tempo. Ele se virou para Ishigo, com genuína gratidão em seus olhos. Sem você, Ishigo, eu não teria conseguido quebrar a barreira. Ouvindo tudo isso, Katen Kyokotsu e Sojo no Kotovari finalmente perceberam que haviam sido enganados e atacaram Muramasa com suas Zanpakuto levantadas. Mas Muramasa apenas sorriu friamente quando chamas começaram a irromper de seu corpo. Era o poder do mais antigo e poderoso Zanpakuto da Sociedade das Almas. Ryujin Jaka. Com o selo quebrado, Ryujin Jaka também sofreu lavagem cerebral por Muramasa. Katen Kyokotsu e Sojo no Kotovari eram fortes, mas comparados a Ryujin Jaka, eles estavam a quilômetros de distância. Antes mesmo de verem a forma completa de Ryujin Jaka, Katen Kyokotsu e Sojo no Kotovari foram rapidamente derrotados. Sem parar por aí, Ryujin Jaka liberou seu Inetsu Jigoku, cercando todo o campo de batalha com imponentes paredes de fogo, prendendo todos os Shinigami presentes. Muramasa, olhando para o Shinigami indefeso, desapareceu nas chamas. Yamamoto olhou para Ryujin Jaka à sua frente e suspirou. Ishigo perguntou curiosamente: velho, quem exatamente é o mestre de Muramasa? Por que nunca ouvimos falar dele? Yamamoto começou a explicar. Essa história remonta a centenas de anos. Kushiki Sokawa. Sim, o sobrenome Kushiki. Isso deve indicar que se trata de uma história do clã Kushiki. Kushiki Sokawa era um gênio raro na Sociedade das Almas, alguém que ainda jovem, já possuía pressão espiritual de nível de capitão e podia manejar o Bankai com maestria. O então chefe do clã Kushiki prezava seu talento e até arranjou seu casamento com sua filha. Mas Sokawa era um homem teimoso. Ele estava obcecado com a ideia de que somente ganhando ainda mais poder poderia obter a aprovação de Kushiki Jinrei. No entanto, não importava o que ele fizesse, Jinrei sempre mantinha uma atitude fria e indiferente em relação a ele, nunca oferecendo o reconhecimento que Sokawa buscava desesperadamente. Um dia, Sokawa se viu envolvido em uma conspiração nobre. Devido à inação de Jinrei, ou talvez às suas intenções pouco claras sobre como proteger Sokawa, ele perdeu completamente a razão. Empunhou suas Zanpakuto Muramasa e massacrou nobres em massa. No final, um Jinrei exasperado uniu forças comigo para prendê-lo. Como tínhamos que manter nossos corações fechados em sua presença, não podíamos matá-lo, nem tínhamos forças para isso. O estranho é que durante toda a batalha, Sokawa não usou nenhuma vez sua Zanpakuto, nem mesmo sua Bankai. Ouvindo tudo isso, Ishigo soltou um suspiro. Esse cara, ele nunca entendeu realmente as intenções do velho chefe Kushiki, não é? Com essas palavras, Yoruichi e os outros se voltaram para Ishigo. Yamamoto sorriu levemente com um brilho de interesse nos olhos. Ah? Ishigo, o que você acha disso? Ishigo deu de ombros. Se o antigo chefe da Kushiki realmente não o reconhecesse, por que ele teria casado a filha com ele? Isso simplesmente não faz sentido. A menos que o antigo chefe da Kushiki nem se importasse com a própria filha. Yamamoto suspirou profundamente. Uma verdade tão simples. Por que Sokawa não conseguiu entendê-la? Todos ficaram em silêncio. Não vamos nos preocupar com isso. Devemos nos concentrar em encontrar uma maneira de escapar, disse Yoruichi com uma ponta de frustração. Olhando para as paredes de fogo ao redor, Ishigo teve uma ideia. E o subterrâneo? O caminho por onde viemos não deveria estar envolto em chamas. Yoruichi assentiu. Tudo bem, vou tentar passar por baixo. É Yoruichi Nieza. Você é o Shinigami mais rápido entre nós. Se nem você consegue romper as chamas de Ryujin Jaka, então nenhum de nós consegue. Ishigo concordou. Certo. Shunko. Yoruichi ativou seu Shunko e abriu um buraco no chão, saltando para dentro. Ishigo, Kyoraku e o Kitaki ficaram de guarda na entrada, prontos para seguir Yoruichi caso ele tivesse sucesso. Mas assim que ela entrou no túnel subterrâneo, uma enorme bola de fogo de Ryujin Jaka derrubou o chão. O túnel desabou instantaneamente. Não. Ishigo gritou com pânico na voz. Yamamoto balançou a cabeça calmamente.
Não subestime Yoruichi Ishigo. Ishigo engoliu sua preocupação, tentando manter o foco. Naquele momento, os reforços chegaram. Um enorme dragão de gelo pairava sobre o Inetsuji Goku rugindo no céu. Itsugaya Toshiro, empunhando Yorimaru, desceu dos céus. Capitão Comandante Yamamoto Ishigo, vocês estão bem? Gritou Itsugaya ao pousar. Estou bem, mas Toshiro, você acabou de cair em uma armadilha. Não vai conseguir sair tão facilmente agora. Yamamoto balançou a cabeça levemente. O que está acontecendo? Itsugaya perguntou perplexo. O Kitaki explicou rapidamente a situação. Entendendo o plano de Muramasa, Itsugaya se voltou para Ishigo. Itsugaya, preciso da sua ajuda para compensar meu erro, gritou Ishigo. Yamamoto olhou para Ishigo com satisfação. Se você quer parar Muramasa, então vá. Kyoraku e o Kitaki ficaram felizes em ver os jovens se manifestando, deixando-os lidar com a situação. Certo. O que você quer de mim? Perguntou Itsugaya sem hesitar. Ishigo respondeu. Preciso que você e Yorimaru segurem Ryujin Jaka um pouco. Sem problemas. Deixe comigo e com Yorimaru. Itsugaya assentiu, sacando sua Zanpakutou. Bankai. Daigurin Yorimaru. Yorimaru se transformou em um enorme dragão de gelo, voando em direção ao céu. Pela primeira vez, o mais forte Zanpakutou do tipo fogo e o mais forte Zanpakutou do tipo gelo se enfrentaram. As chamas de Ryujin Jaka atacaram Yorimaru, mas Yorimaru retaliou, congelando as chamas em gelo sólido. Sopro do dragão de gelo. Yorimaru lançou uma explosão gelada, congelando até as paredes de fogo de Ryujin Jaka. Se Itsugaya fosse tão poderoso quanto Yamamoto, o nome de Yorimaru não seria insignificante em comparação ao de Ryujin Jaka. Ryujin Jaka. Itsugaya rugiu enquanto ele e Yorimaru abriam uma abertura na parede de fogo. Ishigo não perdeu tempo e avançou pela brecha. Com Itsugaya e Yorimaru reforçando a barreira e a velocidade de Ishigo, até mesmo o supostamente inquebrável Inetsuji Goku foi quebrado. Yamamoto, Kyoraku e o Kitaki assistiram satisfeitos. Verdade seja dita, os três poderiam ter escapado sozinhos. Mas era importante deixar a geração mais jovem brilhar. Enquanto Ishigo escapava, Itsugaya e Yorimaru continuaram travando uma batalha feroz com Ryujin Jaka. Enquanto isso, Yamamoto começou a falar com Ryujin Jaka, tentando acalmá-lo. Ryujin Jaka, aquele que sempre me ajudou. Seja cozinhando refeições, me mantendo aquecido no frio ou até mesmo assando batatas doces. Você sempre esteve lá para mim. Agora, deixe-me libertá-lo dessa lavagem cerebral. Ao ouvir isso, Itsugaya, Kyoraku e o Kitaki ficaram sem palavras, cada um com uma expressão diferente. Itsugaya, em particular, sentiu-se aliviado. Graças a Deus eu só usei Yorimaru para fazer gelo raspado, e Yorimaru não se lembra. Kyoraku murmurou, então, é realmente sobre estar cansado de tarefas domésticas, hein? Em outro lugar, Ishigo, tendo rompido as chamas de Ryujin Jaka, correu em direção à cidade de Karakura, onde Muramasa já havia chegado com Byakuya e Senbonzakura. A cidade de Karakura, um verdadeiro lugar de desastres sem fim. Como ponto focal de energia espiritual, atraía problemas como nada mais. Muramasa se virou para Byakuya e sorriu. Kushiki Byakuya, eu realmente preciso te agradecer. Sem você, nada disso teria sido tão tranquilo. Byakuya respondeu friamente. Eu apenas agi de acordo com a minha honra. A cidade de Karakura é um ponto focal de energia espiritual. Nossas pressões espirituais combinadas atrairão muitos Hollows em breve. Vá completar sua missão. Eu cuido de qualquer Hollow que se aproxime. Muramasa pareceu um pouco desconfortável, mas não discutiu. Senbonzakura, percebendo isso, falou. Então deixe-me acompanhá-lo. Muramasa finalmente assentiu, observando Byakuya e Senbonzakura saírem juntos. Mas Muramasa sabia que seu corpo não duraria muito mais. Afinal, as Zanpakutou estão intrinsecamente ligados aos seus Shinigami. Quando seu mestre está selado ou morto, é difícil para um Zanpakutou sobreviver de forma independente. Um Zanpakutou sem um mestre era como um Hollow com um buraco no coração e facilmente propenso a perder o controle. Sokawa. Estou tão perto. Vou te encontrar em breve. Muramasa murmurou, seguindo as memórias de Yamamoto Genryuzai até o local selado de Sokawa. Era uma floresta envolta em névoa espessa, no centro da qual havia um pequeno altar. Mas nesse momento Rukia e Sena, que estavam ausentes na Sociedade das Almas, chegaram de repente. Muramasa, seu plano não vai dar certo, gritou Rukia com sua Zanpakutou aberta. Sena estava ao lado dela, segurando Mirokumaru em sua forma liberada. Vocês dois chegaram em um momento tão crítico. Vocês realmente são as mulheres de Kurosaki Ishigo, hein? Muramasa comentou. Mas agora não era hora de ele se envolver com Rukia e Sena. Ele ativou a energia Hollow dentro dele, convocando uma horda de Hollows para atacar os dois. O quê? Você é uma Zanpakutou. Como consegue invocar Hollows? Sena exclamou em choque. Mas os Hollows já haviam cercado Rukia e Sena. Sena, vamos acabar com esses Hollows primeiro, gritou Rukia. Consegui, respondeu Sena. Capítulo 100. Nesse momento, Senbonzakura, que estava parado sem fazer nada, finalmente apareceu diante de Muramasa. Muramasa, vá. Eu seguro Rukia e Sena. Ao ver Senbonzakura, Muramasa finalmente soltou um suspiro de alívio. Sem ele, não tinha certeza se conseguiria conter Sena e Rukia apenas com aqueles Hollows. Agora era um momento crítico. Se ele falhasse em libertar Kushiki Koka por causa de Rukia e Sena, tudo o que ele fez não teria sido em vão. Tudo bem, vou deixar isso com você. Muramasa respondeu, e num piscar de olhos, usou Shunpo para saltar para a pequena ilha no centro do lago. Rukia olhou para Senbonzakura à sua frente, surpresa. Senbonzakura, por que você ainda está ajudando Muramasa? Senbonzakura soltou um bufo frio.
Não faça perguntas. Na ilha, Muramasa rapidamente começou a entoar encantamentos, quebrando a barreira ilusória que envolvia a ilha. Esta ilha, tudo nela, era uma imagem falsa criada por uma barreira ilusória. Se você não soubesse que havia um selo aqui, nem Shinigami, ou Lolls, nem humanos seriam capazes de ver a verdade sobre a ilha. Quando a barreira se rompeu, um caixão negro perfurado por 4 alabardas douradas apareceu em meio à névoa espessa. Muramasa, com a ajuda de Senna, Rukia tentou se aproximar, mas já era tarde demais. Um raio de pressão espiritual saiu dos olhos de Muramasa e uma poderosa Heihatsui rompeu do caixão preto. Aquela pressão espiritual facilmente derrubou as alabardas que perfuravam o caixão. O homem selado por centenas de anos finalmente foi libertado. Naquele momento, até mesmo Orin, que estava se segurando, não conseguiu mais ficar em silêncio. Muramasa. Com um rugido alto, Ichigo balançou seu Tensa Zangetsu direto em Muramasa. Muramasa, já no fim de suas forças, mal conseguiu bloquear o ataque de Ichigo. Mas o alvo de Ichigo não era ele, era Rukia, que estava por perto. Ichigo apareceu ao lado de Rukia. Você está bem, Rukia? Rukia balançou a cabeça. Estou bem, mas estamos encrencados agora. Ichigo olhou para o caixão. De dentro, um homem de aparência murcha e emaciada levantou-se lentamente. Quando seus olhos se abriram, a já avassaladora Heihatsu surgiu novamente, ficando muito mais forte. Então este é o mestre de Muramasa, Kushiki Koka. Ichigo olhou para Kushiki Koka sem acreditar. Era difícil imaginar que um Shinigami selado por séculos ainda pudesse possuir uma Heihatsu tão imensa. Este nível de Heihatsu rivalizava com o de alguns capitães de alta patente. Muramasa olhou para a figura familiar, porém desconhecida, à sua frente com uma voz gentil. Você acordou, Koka? Mas Kushiki Koka não disse nada. Apenas encarou Muramasa com olhos frios, segurando uma Zanpakutou quebrada na mão. Você sabe há quanto tempo eu espero por este momento? Aquele sonho de antigamente, vamos realizá-lo agora. Muramasa se aproximou dele, completamente desprevenido. Koka! A voz de Koka era gélida. Foi uma cena que nenhum dos espectadores poderia ter previsto. Sem um pingo de emoção nos olhos, Koka enfiou sua lâmina em Muramasa. Por quê? Por quê? Muramasa olhou para seu mestre, incrédulo. Muramasa ficou ali atordoado com os olhos arregalados. Por que você fez isso comigo? Não éramos os melhores parceiros? Você não me respondeu. Quando eu estava prestes a ser selado, eu chamei você. Mas você nunca veio. A voz de Koka estava cheia de amargura. Muramasa, completamente confuso, disse. Você me chamou? Mas eu nunca ouvi. Juro que nunca ouvi. Sempre esperei seu chamado. Contanto que você me ligue, não importa quando ou onde, eu darei tudo de mim. Mas eu esperei, e nunca ouvi sua voz. Depois que saí, percebi que você tinha sido selado. É por isso que eu queria quebrar seu selo. É por isso que fiz tudo o que fiz. A voz de Muramasa era sincera e cheia de tristeza. Ele estendeu a mão para Koka com lágrimas nos olhos. Mas depois de século selado, Koka perdeu toda a razão. Sem hesitar, ele levantou sua lâmina quebrada e com um único golpe fez Muramasa voar. Se você não estava lá quando precisei, então você não tem importância. Você nasceu do meu poder como Shinigami. Você só precisa fazer o que eu mando. A arrogância de Koka não tinha limites. Muramasa, segurando o ferimento, caiu no chão. Parceiro. Parceiro? Para mim, você é só uma lâmina, uma ferramenta. Uma mera ferramenta não deve ser levada embora. Koka rugiu, brandindo sua lâmina em direção a Muramasa. Naquele instante, Byakuya apareceu na frente de Muramasa, bloqueando o ataque. Ninguém esperava essa reviravolta. Byakuya? Grande irmão? Rukia e Ichigo gritaram de surpresa. Byakuya olhou para Koka com desdém. Chamar sua Zanpakutou de mera ferramenta e até mesmo tentar matá-lo. Você não é digno de ser um Shinigami. O próprio Muramasa ficou atordoado. Ele não imaginava que mesmo naquele momento, Byakuya surgiria para protegê-lo. Koka, porém, não se importou. Seu olhar percorreu as vestes de Byakuya. Fukazaya e Keizeishi em branco-prata. Vocês são do clã Kushiki? Sou o 28º chefe do clã Kushiki, Kushiki Byakuya. Byakuya anunciou sua linhagem. Então, aquele velho Jinrei está morto, hein? Koka casualmente fez um gesto de cortar a garganta. Não fale o nome do meu avô tão levianamente. A expressão de Byakuya escureceu. Você que manchou a honra do clã Kushiki, não tem o direito de mencionar o nome do meu avô. Ichigo e Rukia ficaram atordoados. O que está acontecendo? Byakuya não está aqui para salvar Koka? Ichigo perguntou. Rukia também pareceu confusa. Senbon-Zakura apareceu na frente deles. Eis o que aconteceu. Senbon-Zakura explicou como ele foi subjugado por Byakuya e como eles planejaram isso juntos. Depois de ouvir a história, Ichigo e Rukia sentiram incompreensão. Então é assim. A expressão de Koka escureceu enquanto ele olhava para Byakuya. Sua antipatia pelo clã Kushiki era evidente. Quando estavam prestes a colidir novamente, Muramasa, arrastando seu corpo ferido, cambaleou em direção a Koka. Koka, use-me. Meu poder estará sempre ao seu lado. Mesmo agora, mesmo depois de ser esfaqueado, Muramasa ainda não havia desistido de Koka. Era absurdo. Enquanto outras Zanpakutou se rebelavam por questões triviais como diferenças estéticas ou batatas doces assadas, Muramasa, aquele que havia sido literalmente esfaqueado por seu mestre, permanecia totalmente leal. Mas Koka não tinha intenção de poupá-lo. Bem na frente de Muramasa, ele levantou sua Zanpakutou e o destruiu com um único golpe. Todos ficaram chocados com a cena. Muramasa congelou, incapaz de acreditar no que acabará de ver. Você é só um obstáculo agora. Mesmo sem usar uma lâmina instável como você, meu poder é mais do que suficiente.
As palavras de Koka destruíram completamente as esperanças de Muramasa. Ele entrou em colapso em desespero, lutando enquanto a Reiatsu vermelho escura surgia de seu corpo como uma maré. Da Reiatsu, dezenas de menos grandes da classe Gillian emergiram, bloqueando o caminho de Byakuya. Mesmo abandonado e em desespero, Muramasa não se esqueceu de ajudar seu mestre. Byakuya soltou um suspiro suave e se preparou para sacar sua lâmina para eliminar esses Zoulols, mas um Jetsuga Tensho negro de repente cortou o céu. Ishigo Kurosaki, Byakuya ficou surpreso ao ver Ishigo. Eu também não sei o que está acontecendo, mas Byakuya, eu tenho certeza, você não é nosso inimigo. Vai e termine sua luta. Nós cuidaremos disso aqui. Ishigo deu um sinal de positivo para Byakuya. Rukia também foi até o lado de Byakuya com Shunpo, seus olhos cheios de admiração. Isso mesmo, nós cuidaremos disso. Tudo bem, eu entendo. Byakuya olhou para Ishigo e Rukia avançando em direção ao grupo de Gilias e assentiu. Ele chamou Senbonzakura. Senbonzakura, vamos. Com isso ele mergulhou em direção a Koka no chão. Senbonzakura se transformou em sua lâmina, retornando para a mão de Byakuya. Koka também ergueu a alabarda que o selou enfrentando Byakuya. Essas alabardas não eram apenas armas comuns, elas eram feitas de materiais especiais. Antigamente Yamamoto e Jinrei usaram essas alabardas para quebrar a Zanpakutou de Koka com um único golpe. A condutividade e durabilidade do Reiatsu eram excepcionais. Depois de colidir com Byakuya algumas vezes, Koka sorriu. Como esperado do herdeiro Kushiki. Você tem muita habilidade. Eles se separaram depois da troca. Que tal um pouco de Kido então? Koka levantou sua alabarda e apontou para Byakuya. Um Kido criado por ele mesmo se reuniu na ponta da arma. Kongo Baku. Uma bola de fogo vermelha girou em torno da ponta da alabarda, ficando maior à medida que Koka despejava mais Reiatsu nela. Byakuya evitou usar Shunpo, rebatendo com seu próprio encantamento sem canto. A do 33, Sokatsui. O Kongo Baku vermelho e o Sokatsui azul colidiram, cancelando um ao outro. Byakuya lançou outro feitiço. E aqui Reco. Uma saraivada de raios de energia verde foi disparada em direção a Byakuya. Byakuya, não familiarizado com este Kido, teve que confiar em Shunpo para se esquivar, tentando descobrir o momento dos ataques. Assim que entendeu o padrão, ele caiu no chão e contra-atacou com um Kido rápido. A do 4, Byakurai. Raios de Byakurai caíam como uma tempestade, forçando Koka a se esquivar repetidamente, sem ousar deixar que os raios brancos e densos o tocassem. Mas quando Koka se adaptou ao padrão de ataque de Byakuya, ele de repente acelerou e apareceu atrás de Byakuya. Outro Kido criado por você mesmo. Suya Seiyu. Energia de gelo azul irrompeu da alabarda com o objetivo de congelar Byakuya. Bakudou 81, Danku. Byakuya liberou a barreira de alto nível sem encantamento. A poderosa barreira espacial bloqueou o ataque congelante. Mas a contínua produção de Reiatsu de Koka acabou superando a barreira, quebrando-a. O gelo surgiu, congelando tudo diante de Koka. Mesmo preso no gelo, Byakuya permaneceu calmo. Disperse Senbonzakura. As lâminas afiadas destruíram a montanha gelada criada por Suya Seiyu, retornando às mãos de Byakuya como uma lâmina selada. Diante do meu Senbonzakura, seu chamado Kido não passa de um pequeno truque. As palavras de Byakuya atingiram ainda mais o orgulho de Koka. Ao ouvir a mesma frase arrogante que ele mesmo disse uma vez, Koka explodiu. Com um rugido, ele Shunpo avançou em direção a Byakuya, golpeando. Byakuya desviou facilmente do golpe. Mas era exatamente isso que Koka queria. Sua fúria era uma farsa. Ele precisava que Byakuya desviasse. Dessa forma, ele poderia executar seu próximo movimento. Os olhos de Koka brilharam com astúcia enquanto ele desencadeava uma técnica semelhante à de Muramasa, um feitiço de ligação. Tudo o que Muramasa podia fazer, Koka também podia fazer. Byakuya, suspenso no ar, foi imobilizado pelas amarras invisíveis. Mas para a surpresa de Koka, enquanto o próprio Byakuya estava congelado no lugar, Senbonzakura permaneceu inalterado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.